No mundo moderno, existe um problema significativo e sutil que afeta as pessoas, obscurecendo seu humor e gerando dúvidas sobre suas próprias capacidades e potencial. Frequentemente, ao andar na rua ou em casa, muitos sentem como se seus membros se movessem involuntariamente e o corpo deixasse de obedecer à vontade. Surge uma sensação incomum, como se a pessoa estivesse pisando em uma superfície instável ou no convés de um navio balançando. A marcha torna-se hesitante, instável, e o indivíduo começa a olhar fixamente para os pés, buscando instintivamente um apoio seguro, com medo de tropeçar. A explicação mais comum, a qual muitos se inclinam, é que a idade está chegando, os membros perdem a força anterior, portanto, é necessário reduzir a atividade física. Em busca de causas, as pessoas frequentemente culpam o excesso de trabalho, condições climáticas desfavoráveis, flutuações da pressão atmosférica e recorrem a diversos medicamentos para vasos e articulações. No entanto, a prática mostra que tais medidas geralmente não trazem o alívio desejado. Na maioria dos casos, esse fenômeno alarmante não tem relação direta com a idade nem indica fraqueza dos membros inferiores. Medicamentos, nessa situação, provavelmente serão inúteis. Surge uma pergunta natural: e se a verdadeira causa dessa instabilidade estiver em uma área onde raramente se procura? A coluna cervical atua como um centro-chave que controla o equilíbrio humano, e é ela responsável pela estabilidade da marcha. Mesmo com pernas absolutamente saudáveis, uma pessoa pode sentir desconforto e insegurança significativos ao se mover. A seguir, serão oferecidas recomendações acessíveis e seguras para ajudar a restaurar a firmeza e a confiança em cada passo. A prática médica habitual frequentemente se resume à prescrição de medicamentos, injeções e, por vezes, a diagnósticos alarmantes. No entanto, a sensação de instabilidade e o medo de cair nem sempre são causados exclusivamente pela condição dos membros inferiores. Deve-se começar analisando o equívoco mais comum. Muitos acreditam erroneamente que as dificuldades em manter o equilíbrio ao caminhar derivam da fraqueza muscular. Não raro, ouve-se queixas descrevendo a condição como pernas de algodão. As pessoas experimentam tal grau de instabilidade que parece que o chão oscila sob seus pés, quase não sentem um apoio firme e temem perder o equilíbrio. Ao procurar um especialista, o paciente geralmente é submetido a um extenso complexo de procedimentos diagnósticos: ultrassonografia dos vasos dos membros inferiores, ressonância magnética das articulações do joelho, radiografia dos pés. No entanto, muitas vezes o médico é forçado a apenas encolher os ombros, constatando: o estado de suas pernas está de acordo com a norma para a idade. Há uma pequena artrose, mas ela não é capaz de causar uma instabilidade tão pronunciada. É nesse momento que o período mais difícil para o paciente começa. A pessoa fica sozinha com seu problema. Apesar dos indicadores médicos objetivamente satisfatórios, o movimento torna-se assustador. Surge uma sensação opressiva de que a consciência está falhando ou que é uma manifestação de uma doença incurável. Essa situação é familiar para muitos. Então, qual é a verdadeira causa desse fenômeno? Imaginemos um nível de bolha, usado para alinhar quadros ou outros objetos. No corpo humano, os membros inferiores funcionam como suporte para um nível semelhante, enquanto o próprio nível, que indica a horizontal, é representado pelo cérebro. Se o instrumento de medição estiver com defeito e a bolha mostrar leituras incorretas, toda a estrutura perde sua precisão. Um processo análogo é observado no sistema de manutenção do equilíbrio humano. Sinais errôneos impedem o posicionamento correto, mesmo com uma base sólida. Em nosso corpo, uma situação semelhante se desenrola. As pernas podem possuir grande força e resistência, mas se o órgão central, o cérebro, gerar impulsos distorcidos, o indivíduo começa a sentir instabilidade e uma sensação alarmante de insegurança. Para manter a funcionalidade plena das articulações, é crucial manter uma interação harmoniosa dentro das estruturas cerebrais. Quando distorções chegam ao cérebro, o corpo começa a reagir inadequadamente, pois o cérebro perde a capacidade de percepção correta do horizonte e perde as referências espaciais. O impulso nervoso, responsável pela consciência da posição do corpo no espaço, adquire aqui um significado-chave. É a sua perturbação que causa a sensação de insegurança, e não a fraqueza do aparelho muscular. A verdade reside em uma falha do sistema de navegação interno. As pernas estão prontas para um movimento confiante, mas o cérebro envia comandos errados. Consequentemente, exames diagnósticos prolongados e a ingestão de medicamentos vasculares assemelhou-se a uma tentativa de consertar um carro trocando as rodas, enquanto o problema reside na direção. A raiz da incapacidade de controlar o movimento não está nas estruturas periféricas, mas onde o controle centralizado sobre elas é exercido.
O aspecto mais relevante nesta situação é a necessidade de atenção especial à coluna cervical, pois ela influencia significativamente o funcionamento do cérebro e a coordenação geral dos movimentos do corpo. Sem aprofundar a complexa terminologia médica, o pescoço pode ser visto não apenas como um suporte para a cabeça, mas também como uma via de transporte vital e um centro de comunicação central para todo o organismo. Dentro das vértebras cervicais, passam duas artérias vertebrais delicadas, mas vitais, cuja principal tarefa é o suprimento ininterrupto de sangue ao cérebro. Enriquecido com oxigênio e nutrientes essenciais, o sangue chega às partes posteriores do cérebro, onde está localizado o regulador-chave, o chamado giroscópio interno. Este notável biocomputador processa a cada segundo um volume colossal de dados, provenientes do aparelho visual, do sistema vestibular, localizado no ouvido interno, e de numerosos receptores sensoriais distribuídos por todo o corpo. O cerebelo, analisando as informações recebidas, coordena instantaneamente os movimentos, mantém o equilíbrio e garante a fluidez e naturalidade da marcha. É graças ao seu funcionamento ininterrupto que a pessoa consegue se mover passo a passo, sem pensar em cada movimento individual. E é o cerebelo que é diretamente responsável pela estabilidade e firmeza ao se mover. Agora, vamos imaginar um cenário em que ocorrem distúrbios na região cervical, provocados, por exemplo, por longos períodos sentados, postura incorreta, consequências de traumas antigos ou desenvolvimento de osteocondrose. As estruturas musculares do pescoço permanecem em estado de tensão constante, espasmos e adquirem uma dureza pétrea. Em alguns casos, pode-se observar uma leve instabilidade nas vértebras cervicais superiores. Nessa situação, os músculos tensos ou as vértebras deslocadas começam a impedir o funcionamento normal do organismo, exercendo pressão sobre as artérias vertebrais. Pode-se fazer uma analogia. Imagine que alguém pisou em uma mangueira por onde a água flui, e o fluxo diminuiu drasticamente. Da mesma forma, ocorre um estreitamento do lúmen das artérias, resultando em o cérebro recebendo um volume de sangue significativamente menor do que necessário para seu pleno funcionamento. Surge uma condição, denominada na medicina de hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. O que acontece com o cerebelo neste momento crítico? Sua atividade normal é perturbada, os sinais enviados aos membros inferiores enfraquecem e são transmitidos com atraso. É nesses momentos que a pessoa começa a sentir perda de confiança e perda de controle sobre o próprio corpo. O organismo se torna incapaz de determinar com precisão a posição da superfície da Terra. Cria-se a impressão de que o indivíduo se move não em solo firme, mas em uma superfície elástica e flexível. Assim, a fonte do desconforto não está localizada nas pernas, mas está diretamente ligada à interrupção do suprimento sanguíneo da parte central, responsável pela manutenção do equilíbrio. A presença de problemas na região cervical pode ser verificada por conta própria. Ao fazer movimentos bruscos com a cabeça ou ao incliná-la para trás, por exemplo, para olhar para cima, a pessoa pode ter uma súbita escuridão nos olhos, uma leve tontura ou sensação de instabilidade. Tais manifestações indicam com quase total certeza que o corpo está emitindo um sinal de alerta. Nessa situação, ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo na região cervical, que se dirige ao cérebro. Sintomas concomitantes podem incluir outros sinais. Via de regra, as dificuldades de equilíbrio ao caminhar não surgem isoladamente de repente, mas são apenas a ponta visível de um iceberg muito maior. Se a causa principal reside na interrupção da circulação sanguínea na região do pescoço, as manifestações clínicas se expressam em um complexo de sinais característicos. A pessoa pode verificar a presença de outros sintomas da lista apresentada. Por exemplo, escurecimento súbito dos olhos ou aparecimento de pontos pretos ao levantar-se rapidamente da cama ou de uma cadeira. A tontura não se manifesta constantemente, mas precisamente com movimentos da cabeça ou mudança de posição do corpo. Frequentemente, surge um zumbido ou tinido nos ouvidos, o que muitas vezes serve como indicador de problemas com os vasos que fornecem sangue ao ouvido interno e ao cérebro. Muitos sofrem de dor na região occipital, sentida como uma pressão pesada e opressiva. A fadiga geral surge rapidamente, aparece uma sensação de nevoeiro na cabeça e a capacidade de concentração diminui visivelmente, pois o cérebro não recebe oxigênio suficiente para funcionar plenamente. Recomenda-se realizar um teste simples, mas extremamente informativo. No entanto, ele deve ser feito próximo a uma parede ou cadeira, para ter onde se apoiar, se necessário. A pessoa deve ficar em pé, com os pés juntos, os braços soltos ao longo do corpo, e manter essa posição por alguns segundos. Em seguida, deve fechar os olhos e prestar atenção às suas sensações internas. É bem provável que sinta um leve balanço,
um pequeno desvio para o lado ou a sensação de que o equilíbrio está prestes a ser perdido. Com os olhos abertos, a pessoa ainda consegue se manter em pé graças ao controle visual, mas assim que os olhos se fecham, toda a responsabilidade pela manutenção do equilíbrio recai sobre o aparelho vestibular. Se, ao fechar os olhos, a instabilidade se manifesta bruscamente, isso indica que a causa não está nas pernas, mas que o cérebro está enviando um sinal de alerta. Atenção, não consigo determinar a posição da Terra. Não há referências claras. Tal fenômeno aponta para uma falha de comunicação que, muito provavelmente, está relacionada a problemas na coluna cervical. Este método acessível serve como um importante indicador de tais distúrbios. Qualquer exame de ressonância magnética da coluna cervical tem o potencial de identificar a verdadeira causa primária dos distúrbios descritos. Caso a fonte do desequilíbrio tenha sido precisamente determinada, é extremamente importante entender como restaurar a conexão harmoniosa entre o pescoço, o cérebro e todo o corpo. Não se deve procurar imediatamente um quiroprático para manipulações bruscas na região cervical, pois tais ações agressivas podem causar danos. A principal tarefa não é o rápido estalo das vértebras, mas o retorno gradual, delicado e seguro dos músculos ao seu tônus normal e a restauração da circulação sanguínea completa. Para alcançar um equilíbrio estável e confiança em cada passo, não é necessário apenas um efeito temporário de medicamentos que dilatam os vasos, mas uma reinicialização complexa e completa de todo o sistema de coordenação do corpo. A seguir, serão apresentadas algumas direções-chave que ajudarão a alcançar esse objetivo. A realização regular dos exercícios propostos permitirá em breve notar mudanças positivas significativas. O primeiro passo é garantir ao pescoço o descanso necessário e a posição correta. O ritmo de vida moderno, cheio de estresse constante, frequentemente leva ao excesso de tensão dos músculos cervicais, por isso o relaxamento é vital. Para isso, pode-se pegar uma toalha comum e enrolá-la cuidadosamente em um rolo de densidade média, com aproximadamente 80 centímetros de comprimento. Em seguida, deve-se deitar de costas em uma superfície firme, como o chão, e colocar cuidadosamente este rolo sob a curvatura natural do pescoço. A cabeça deve apenas tocar levemente o chão, e a pressão principal recairá sobre o rolo de toalha. Recomenda-se permanecer nesta posição por 10-15 minutos, mantendo uma respiração profunda e uniforme. Nesta postura, os músculos do pescoço relaxam ao máximo, e as vértebras assumem sua posição natural, o que contribui para a redução da carga sobre as artérias e uma melhora significativa do fluxo sanguíneo na região da cabeça. Algumas pessoas até sentem um calor agradável na parte de trás da cabeça. É uma espécie de reinicialização para o corpo após um dia estressante. Na segunda etapa, realiza-se uma mobilização suave da região cervical, sendo extremamente importante evitar qualquer movimento brusco. Todos os exercícios são realizados sentado, em um ritmo muito lento, como em câmera lenta, lembrando os movimentos suaves e graciosos de uma tartaruga. Avance o queixo cuidadosamente para frente e, em seguida, retorne-o lentamente à posição inicial. Tente retrair o queixo ao máximo, criando um efeito de papada. Realize de 10 a 15 repetições desse movimento. Este exercício contribui para melhorar a mobilidade entre as vértebras cervicais. Em seguida, devem-se fazer pequenas inclinações da cabeça para baixo, quase imperceptíveis, imitando um aceno ao pronunciar o som sim-sim. A amplitude do movimento não deve exceder aproximadamente 1 centímetro. Esses movimentos delicados aquecem suavemente os músculos profundos localizados na base do crânio. Na terceira etapa, ocorre a reeducação do sistema de coordenação. Depois que a circulação sanguínea se normaliza, é necessário reconstruir o sistema de equilíbrio. Para isso, deve-se ficar em pé ao lado de uma parede ou do encosto de uma cadeira, para ter um apoio seguro. Recomenda-se começar mantendo o equilíbrio em uma perna por 10 segundos, depois aumentar o tempo para 15 segundos e, em seguida, para 30 segundos. Durante a execução deste exercício, deve-se segurar com a mão no apoio e, quando surgir a sensação de confiança, soltar o apoio por um breve período e passar para a outra perna. Este exercício contribui ativamente para a inclusão dos mecanismos internos de ajuste do equilíbrio do corpo. Na quarta etapa, são realizadas caminhadas conscientes. Ao caminhar, é necessário observar atentamente a postura ereta e controlar cada movimento, o que ajudará a fortalecer e consolidar os resultados alcançados. Faça uma pequena pausa de alguns minutos. Desligue-se das dificuldades cotidianas e concentre-se completamente nas sensações do próprio corpo. Sinta como o pé entra em contato com o chão. Primeiro o calcanhar, depois ocorre uma transição suave para a ponta do pé. Preste atenção à firmeza do asfalto sob os pés. Ao mesmo tempo,
O olhar deve ser direcionado não para os pés, mas para a linha do horizonte à frente. Essa abordagem ajuda o cérebro a reaprender a percepção do corpo no espaço e a ganhar confiança em suas próprias sensações. Para finalizar, deve-se atentar à posição do corpo durante o sono noturno. Recomenda-se evitar o uso de travesseiros altos e volumosos, pois eles mantêm o pescoço em posição curvada, o que leva à compressão das artérias e causa sensação de cansaço ao acordar. A opção ideal é um travesseiro ortopédico baixo, que oferece suporte à curvatura natural do pescoço, garantindo a posição correta da cabeça alinhada com a coluna. Às vezes, basta escolher o travesseiro adequado para restaurar o conforto e o descanso completo, a fim de sentir um alívio notável. É importante estar ciente: se o pescoço estiver tenso e curvado, o cérebro não recebe a energia necessária. Quando a pessoa permite que o pescoço relaxe e se estenda, a percepção dos sinais dentro do corpo melhora significativamente, e os movimentos tornam-se mais confiantes. Isso pode ser verificado por conta própria, e as mudanças não tardarão a aparecer. O fator psicológico e os medos associados desempenham um papel importante aqui, pois o cérebro frequentemente tende a exagerar o perigo potencial. Há outro aspecto importante, pouco discutido: a psicologia. Se uma pessoa experimenta repetidamente insegurança ao caminhar, uma crença estável se forma em seu cérebro de que o movimento está associado a riscos. Isso leva ao medo de cair, e o corpo começa a se tensionar automaticamente. Os músculos do pescoço, ombros e costas ficam rígidos. É essa tensão que agrava a situação, comprimindo os vasos, piorando o fluxo sanguíneo para o cérebro e aumentando a instabilidade ao caminhar. Quanto maior a instabilidade, maior o medo. Assim, forma-se um ciclo vicioso. Essa condição é chamada de ansiedade vestibular. O cérebro, percebendo constantemente a situação como uma ameaça, perde a capacidade de controlar adequadamente o corpo. Ele deixa de sentir o horizonte de forma adequada e está sempre à espera de uma queda, fazendo com que o corpo comece a obedecer a esse cenário negativo e perca o equilíbrio. Portanto, a recuperação bem-sucedida, em maior ou menor grau, depende de como a pessoa pensa durante a realização de exercícios e caminhadas. Recomenda-se repetir afirmações como: estou seguro, meu corpo é forte, eu me controlo. Gradualmente, recuperando o controle sobre si mesmo, isso se torna cada vez mais alcançável. É extremamente importante não ceder ao medo, mas restaurar o controle de seu estado de forma calma e proposital. Um cérebro calmo e equilibrado funciona harmoniosamente, contribuindo para a redução da ansiedade e proporcionando estabilidade ao corpo. Assim, pode-se concluir que a insegurança ao caminhar está relacionada tanto ao estado psicológico quanto à tensão física. O tratamento deve ser abrangente para lidar eficazmente com esse problema multifacetado. A sensação de que o chão está saindo de debaixo dos pés ao caminhar nem sempre é um sinal inevitável de envelhecimento ou doença grave. Frequentemente, a verdadeira causa não reside na condição dos membros inferiores, mas na falta de suporte adequado do pescoço ao cérebro. O corpo está sinalizando a necessidade de dedicar mais atenção e cuidado ao pescoço. Essa condição pode ser exaustiva e causar medo, mas agora as áreas onde se deve procurar as causas primárias são conhecidas. Muitos idosos acreditam que ovos de galinha são padrão em teor de proteína, mas suas ideias estão longe da realidade. Curiosamente, um alimento que ocupa apenas o terceiro lugar no ranking contém mais de 5 vezes mais proteína por 100 gramas do que os ovos. Além disso, ele não é o alimento mais rico em proteínas, pois o líder da lista tem índices ainda maiores. Sua eficácia é tão grande que os cientistas estão ativamente pesquisando seu potencial para restaurar a massa muscular em pacientes após um AVC. Ovos de galinha contêm apenas cerca de 13 gramas de proteína por 100 gramas de produto, enquanto muitos alimentos que serão discutidos superam significativamente esse valor. Alguns deles chegam a 60 gramas de proteína. É surpreendente e até preocupante que 99% dos idosos nem sequer suspeitem de sua existência. Enquanto isso, a massa muscular diminui gradualmente após os 60 anos, o que leva à fraqueza geral, dificuldades para caminhar e até quedas. Vamos considerar 10 alimentos que contêm mais proteína do que ovos, do 10º ao 1º lugar. Este produto está literalmente diante dos olhos de muitos, mas poucos suspeitam de seu benefício excepcional. O 10º lugar em nosso ranking é ocupado pelo iogurte grego sem gordura, que passou por uma filtragem cuidadosa. Em 100 gramas desse iogurte, há mais de 10 gramas de proteína. Talvez muitos já tenham ouvido falar dos benefícios do iogurte grego para a saúde em geral. No entanto, nem todos os idosos percebem o quão rico ele é em proteínas. Em sua versão desnatada, após o processo de filtragem, há quase o dobro de proteína do que em um ovo cozido,
que contém cerca de 6 gramas. Isso significa que o corpo recebe quase o dobro de nutrientes necessários para os músculos, com teor de gordura significativamente menor. O iogurte grego se destaca devido à sua tripla filtragem única, que permite remover a maior parte do soro e da lactose. O resultado é uma massa espessa e cremosa com teor de proteína muito alto. Em uma revisão científica, publicada em 2020 na prestigiada revista Nutrients, descobriu-se que o consumo diário de 20 gramas de proteína láctea contribuía para o aumento da massa muscular em aproximadamente 25% em 12 semanas, especialmente com caminhadas regulares. O mais agradável é que o iogurte grego é bem digerido mesmo com estômago sensível ou leve intolerância à lactose. Para obter o efeito máximo, deve-se evitar iogurtes com adição de frutas e açúcar no fundo da embalagem. A melhor escolha é o iogurte grego natural. O iogurte desnatado combina perfeitamente com a adição de uma colher de linhaça moída ou frutas vermelhas frescas. Este produto é ideal como uma base proteica suave para smoothies, diversos molhos e até molhos para salada. A seguir, vamos considerar um líder inesperado em teor de proteína que, provavelmente, está presente em muitas casas há muito tempo, mas não recebe a devida atenção. A despensa pode guardar um produto valioso que, talvez, tenha sido injustamente esquecido. Lentilhas cozidas contêm 11,2 gramas de proteína por 100 gramas de produto. Muitos veem as lentilhas apenas como um complemento para saladas ou sopas, mas nelas se esconde uma verdadeira força nutritiva. Cozidas, elas fornecem mais de 11 gramas de proteína por 100 gramas. No entanto, elas frequentemente passam despercebidas na questão da preservação da massa muscular, perdendo em popularidade apenas para os ovos. Contudo, ao contrário dos ovos, as lentilhas são especialmente úteis para idosos que precisam de fibras alimentares. Elas contribuem para melhorar a digestão, estabilizar os níveis de açúcar no sangue e reduzir processos inflamatórios no corpo. Todos esses fatores afetam diretamente a capacidade de manter a massa muscular com a idade. Um estudo, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, demonstrou que idosos que substituíram a proteína animal por fontes vegetais, como leguminosas, conseguiram reduzir a perda muscular relacionada à idade em 26%. Isso está associado à redução da inflamação sistêmica e à melhoria da microflora intestinal. As lentilhas também são ricas em magnésio, um mineral que desempenha um papel fundamental na contração e recuperação muscular. Para aproveitar ao máximo os benefícios deste produto, recomenda-se deixar as lentilhas de molho durante a noite antes de cozinhar. Isso facilita significativamente sua digestão e absorção, aumentando a assimilação de nutrientes. Delas pode-se preparar hummus com azeite, manteiga e alho. Elas também podem ser assadas até ficarem crocantes, o que se torna um excelente e nutritivo lanche, ou adicionadas a ensopados e curris. A textura cremosa e o sabor de nozes tornam este produto um dos mais versáteis e ricos em proteínas, que provavelmente é subutilizado. A seguir, vamos considerar um produto frequentemente subestimado devido ao seu tamanho modesto, embora contenha ainda mais proteína em cada porção. O oitavo lugar em nosso ranking é ocupado pela quinoa, fornecendo 14 gramas de proteína por 100 gramas de produto. Muitos veem a quinoa como um carboidrato simples ou um cereal da moda. No entanto, se a idade da pessoa excede 60 anos, a quinoa pode se tornar uma das adições mais úteis à dieta diária, especialmente como componente do café da manhã ou almoço. Isso se explica pelo fato de que a quinoa contém cerca de 15 gramas de proteína completa de alta qualidade por 100 gramas, mesmo após o cozimento. É um dos poucos produtos vegetais em cuja composição estão presentes todos os 9 aminoácidos essenciais, que o corpo não consegue sintetizar por conta própria. Isso significa que a proteína na quinoa não só está presente em quantidades significativas, mas também é totalmente absorvida, transformando-se em energia e força para o tecido muscular. É especialmente importante para idosos que a quinoa é rica em lisina. A lisina é necessária para os processos de recuperação muscular, absorção eficaz de cálcio e até para a síntese de colágeno. Um estudo, publicado em 1995, mostrou que em idosos que consumiam quinoa diariamente, a força das pernas aumentou em 9% em apenas 8 semanas em comparação com o grupo controle, cuja dieta incluía arroz branco. A forma ideal de preparar a quinoa para o máximo. A quinoa oferece um benefício adicional significativo, o demolho prévio durante a noite. Este processo reduz a quantidade de antinutrientes, como as saponinas, e aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes. Em seguida, a quinoa é cozida lentamente em caldo de ossos ou caldo de legumes com baixo teor de sal para enriquecimento mineral. Pode-se adicionar açafrão ou pimenta do reino para potencializar suas propriedades anti-inflamatórias.
A quinoa é ideal como base para saladas quentes, refogados de legumes ou cafés da manhã nutritivos com espinafre e cogumelos. É importante manter a regularidade. Apenas 3/4 de xícara por dia pode melhorar significativamente a recuperação muscular e aumentar os níveis de energia. Passamos para o 7º lugar em nossa lista. Este produto é popular entre fisiculturistas, mas muitos idosos o ignoram completamente. Em 7º lugar, temos as sementes de abóbora. 100 gramas dessas sementes contém 19 gramas de proteína. Apesar de seu tamanho modesto, as sementes de abóbora, ou pepitas, são ricas em substâncias que promovem a manutenção da massa muscular. A quantidade de proteína nelas é quase o dobro da encontrada em ovos. No entanto, não são apenas as proteínas que importam, mas também os micronutrientes que as acompanham. As sementes de abóbora são uma das melhores fontes vegetais de magnésio, ferro e zinco, elementos cuja deficiência é frequentemente observada em idosos, especialmente após os 60 anos. Por que isso é tão importante? O magnésio participa diretamente dos processos de contração e relaxamento muscular. O ferro é responsável pelo transporte de oxigênio para o tecido muscular, e o zinco, pela recuperação muscular. Se o corpo carece desses minerais, a proteína, responsável pela manutenção da massa muscular, não consegue funcionar eficazmente, e os músculos começam a diminuir. Um fato ainda mais surpreendente é confirmado por um estudo publicado no Journal of Medicinal Food. Ele afirma que o consumo diário de sementes de abóbora em idosos reduziu os sinais de inflamação muscular em 38% em apenas 12 semanas. Isso significa que este produto não apenas preserva força, mas também combate ativamente o processo inflamatório silencioso que, com o tempo, destrói as fibras musculares. Recomenda-se consumir as sementes cruas e sem adição de sal, para não aumentar o teor de sódio e evitar o processamento excessivo. Elas podem ser adicionadas a iogurtes, saladas ou usadas como um lanche saudável. As sementes também são adequadas para smoothies ou para serem transformadas em uma pasta, que resulta em um patê proteico suave. Apenas um punhado pode fornecer proteína e minerais suficientes para fortalecer significativamente a força e acelerar a recuperação. Em seguida, vamos considerar um produto que geralmente é associado a fisiculturistas, mas que, quando usado corretamente, pode fazer verdadeiros milagres para idosos. Em 6º lugar, encontramos o Tempeh, contendo 20 gramas de proteína por 100 gramas de produto. O Tempeh é uma das fontes de proteína mais subestimadas e pouco compreendidas para a terceira idade. Com tal teor, ele supera até mesmo os ovos em volume de proteína pura. O principal valor do Tempeh reside nas particularidades da absorção dessa proteína pelo organismo. Ao contrário do tofu, que é feito de leite de soja, o Tempeh é preparado a partir de grãos de soja inteiros fermentados. O processo de fermentação facilita significativamente a digestão em idosos, melhorando a absorção de nutrientes. Simultaneamente, todo o complexo de nutrientes que apoiam diretamente os tecidos musculares envelhecidos é ativado. O Tempeh contém todos os 9 aminoácidos essenciais necessários para a recuperação muscular, incluindo uma alta concentração de leucina, que se torna extremamente importante após os 60 anos, quando os músculos perdem a sensibilidade ao estímulo proteico. Ainda mais impressionante é que o Tempeh contém probióticos, bactérias intestinais benéficas que influenciam a eficácia da absorção e utilização de proteínas pelo organismo. Uma das causas frequentemente negligenciadas da perda de massa muscular em idosos não é apenas o baixo consumo de proteínas, mas também a má digestão e absorção. O Tempeh fornece não apenas os blocos de construção, mas também os mecanismos biológicos para sua aplicação eficaz. Para obter o máximo benefício deste produto, recomenda-se cortá-lo em fatias finas e fritar em uma frigideira. Com a adição de um pouco de tamarim ou vinagre de maçã, o sabor do prato melhora sem o uso de açúcar ou óleos pesados. O Tempeh pode ser esfarelado e adicionado a refogados de legumes, usado em sanduíches ou saladas para dar uma textura crocante. Este produto é rico em proteínas e fibras. Graças ao processo de fermentação, cada pedaço de Tempeh contribui para o controle da inflamação e para a manutenção de um equilíbrio saudável da microflora intestinal. Em 5º lugar, está a spirulina, contendo 29 gramas de proteína por 100 gramas de produto. Esta alga marinha de cor verde intensa com um tom azulado, lembrando a espuma do mar, é considerada um dos produtos mais eficazes para a manutenção da massa muscular. Ela tem quase 3 vezes mais proteína do que os ovos. No entanto, o que é crucial não é apenas a quantidade de proteína, mas também sua digestibilidade pelo corpo. A biodisponibilidade da proteína da spirulina é de cerca de 85%,
o que significa que ela é utilizada de forma mais eficaz pelos músculos em comparação com a maioria dos produtos de origem animal. Além disso, a spirulina contém todos os 9 aminoácidos essenciais, incluindo uma alta concentração de leucina, que serve como um sinal para o crescimento, recuperação e fortalecimento das fibras musculares envelhecidas. O que torna a spirulina verdadeiramente única são suas poderosas propriedades anti-inflamatórias. Idosos que sofrem de perda de massa muscular frequentemente apresentam inflamação crônica de baixo grau, o que dificulta a recuperação muscular e acelera sua destruição. A spirulina contém ficocianina, uma substância rara que, de acordo com um estudo publicado em 2022 no Journal of Nutrition, demonstrou uma redução de 32% nos níveis de proteína C reativa, um importante marcador de inflamação. Além disso, a spirulina aumenta os níveis de óxido nítrico, melhorando o fluxo sanguíneo nos tecidos musculares. Isso contribui para uma recuperação mais rápida e entrega de nutrientes. É importante entender a melhor forma de consumir spirulina. Não é recomendado consumi-la pura às colheradas. O ideal é adicionar o pó motis com banana, espinafre e nozes, como as nozes pecan, ou misturá-la em aveia morna logo após o preparo, para preservar todas as suas propriedades benéficas. Também pode ser adicionada a receitas de bolinhas proteicas caseiras, feitas com tâmaras e sementes. O principal é a regularidade do consumo. Apenas uma colher de chá por dia pode trazer resultados positivos notáveis em poucas semanas. O quarto produto são as sementes de cânhamo, contendo 35 gramas de proteína por 100 gramas de produto. Provavelmente, muitos já as viram como decoração para smoothies ou nas prateleiras de lojas de produtos saudáveis. No entanto, a maioria dos idosos não as conhece bem. As sementes de cânhamo são consideradas uma das fontes vegetais de proteína mais completas do planeta. Com teor médio de cerca de 34 gramas de proteína por 100 gramas, elas ocupam um lugar de destaque entre esses superalimentos. Não é apenas a massa total de proteína que importa, mas também sua qualidade. Ao contrário da maioria das proteínas vegetais, o cânhamo contém todos os 9 aminoácidos essenciais na proporção correta, necessária ao organismo. Isso é bastante raro. Nem mesmo a quinoa pode se orgulhar de uma proporção tão ideal. Para pessoas com mais de 60 anos, que apresentam perda de massa muscular, o equilíbrio de aminoácidos desempenha um papel primordial. Uma revisão publicada em 2021 na revista Frontiers in Nutrition confirmou que idosos que consumiam proteínas vegetais completas, como o cânhamo, mantiveram os músculos em melhor estado, recuperaram-se mais rapidamente após o exercício físico e sentiram menos fadiga com a idade, em comparação com aqueles que não as incluíam na dieta. No entanto, as propriedades benéficas das sementes de cânhamo não se limitam apenas aos músculos. Elas são ricas em ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, especialmente ácido gama-linolênico, que ajuda a reduzir processos inflamatórios nas articulações, apoia a função cerebral e melhora a saúde cardiovascular em idosos. Para o máximo benefício, recomenda-se consumir as sementes cruas. Por exemplo, pode-se adicionar uma colher à aveia, misturar em smoothies ou polvilhar sobre vegetais assados quentes, o que realçará seu sabor noze e rico. Ao contrário de muitas outras sementes, elas são bem digeridas e não sobrecarregam o sistema digestivo, o que é especialmente importante para idosos. No entanto, é crucial não as expor diretamente a altas temperaturas, pois isso destrói os delicados óleos benéficos contidos nas sementes. As sementes de cânhamo são uma excelente escolha para idosos que procuram um produto fácil de preparar para manter a massa muscular, superando os ovos e adequado para qualquer refeição. Esta valiosa fonte de nutrientes muitas vezes passa despercebida por muitos. Em terceiro lugar, está o seitan, contendo 39 gramas de proteína por 100 gramas de produto. Isso não é um erro nem um aditivo, mas um produto vegetal completo. O teor muito alto de proteína no seitan supera quase todos os tipos de carne que poderiam ser habituais na dieta. Surpreendentemente, muitos idosos nem sequer conhecem este produto único. O seitan, ou como também é chamado, carne de trigo, contém impressionantes 39 gramas de proteína por 100 gramas, o que é comparável aos indicadores dos produtos animais mais ricos em proteína. Além disso, é totalmente isento de gorduras saturadas, é facilmente digerido pelo organismo e não provoca processos inflamatórios, que frequentemente são associados ao consumo de carne. É especialmente útil para idosos, pois é rapidamente digerido e bem absorvido. É uma fonte de proteína completa, feita de glúten de trigo, praticamente sem amido e fibra, o que o torna uma base proteica pura. Para aqueles com digestão enfraquecida ou função enzimática comprometida, o seitan proporciona uma rápida absorção de nutrientes e reduz a carga sobre o intestino.
Um estudo publicado no Journal of Clinical Nutrition em 2022 mostrou que idosos que consumiram isolados de proteína vegetal, como seitan, mantiveram 21% mais massa muscular magra em comparação com aqueles que seguiram uma dieta mista tradicional. Além disso, o seitan contém muito poucos carboidratos e praticamente não contém gorduras, o que o torna uma excelente escolha para pessoas com diabetes, colesterol alto ou excesso de peso. As vantagens do seitan não param por aí. Ele é único na culinária devido à sua textura densa e elástica, que imita a carne muito melhor do que qualquer produto à base de soja. Isso é especialmente importante para idosos que estão em transição do consumo de carne vermelha e desejam manter o prazer de comer. Pode ser cortado para refogados de legumes, refogado com alho e azeite de oliva, grelhado como bifes ou marinado e assado para obter um sabor semelhante ao de espetadas de frango. Para uma melhor absorção de nutrientes, o seitan deve ser combinado com vegetais ricos em ferro, como espinafre ou pimentão. A pequena quantidade de ferro contida no seitan, e não na forma instantânea, é melhor absorvida junto com a vitamina C. Este é um dos produtos mais subestimados para a manutenção da massa muscular em pessoas com mais de 60 anos. Apesar disso, ele é praticamente ausente nas prateleiras da seção de produtos vegetais e raramente atrai a atenção devida. Em segundo lugar, em teor de proteína, está o parmesão, com 42 gramas por 100 gramas. Isso pode parecer inesperado, mas um dos produtos mais ricos em proteína está bem na sua geladeira. Estamos falando do parmesão autêntico, e não do queijo em pó da embalagem verde. O verdadeiro parmesão duro da Itália contém incríveis 42 gramas de proteína por 100 gramas. Isso é mais do que em ovos, mais do que na maioria dos tipos de carne bovina, e mais do que o dobro do teor de proteína em queijo cottage ou leite, que são tradicionalmente considerados boas fontes de proteína. O que realmente torna este produto valioso para idosos? Não é apenas sua estrutura química, mas também o quão bem o corpo absorve a proteína contida nele. O parmesão, curado de 12 a 36 meses, contém uma quantidade mínima de lactose e é rico em aminoácidos livres. Isso facilita significativamente a digestão das proteínas desse queijo pelo organismo, especialmente após os 60 anos, quando a atividade das enzimas digestivas diminui e os processos metabólicos se tornam mais lentos. Um estudo realizado em 2019 publicado no Journal of Nutrition mostrou que os aminoácidos do queijo curado são absorvidos por idosos quase 30% mais eficientemente do que as proteínas da carne comum. Isso proporciona um poderoso impulso para o crescimento muscular com menor carga sobre o sistema digestivo. Além disso, o parmesão contém uma quantidade significativa de leucina, um aminoácido-chave que inicia a síntese de proteína muscular. Isso é especialmente importante para a prevenção da sarcopenia, ou seja, a perda de massa muscular relacionada à idade. A maioria dos idosos apresenta deficiência de leucina, mas apenas 30 gramas de parmesão fornecem mais de 1,5 gramas dessa substância, o que é suficiente para estimular o crescimento muscular. Para obter o máximo benefício, recomenda-se adicionar parmesão fresco ralado a vegetais quentes, omeletes ou pratos com pedaços inteiros. Um bônus agradável é que a comida quente intensifica a liberação de substâncias aromáticas e saborosas, o que contribui para o aumento do apetite e torna a refeição mais agradável e fácil, o que frequentemente é um problema para idosos. No entanto, não se deve exagerar, pois o parmesão contém uma grande quantidade de proteína, e algumas colheres de sopa são suficientes para obter o benefício. O líder da nossa seleção é o pó de peixe seco. Em 100 gramas deste produto, há impressionantes 63 gramas de proteína. Dificilmente você o encontrará nas prateleiras de cereais ou em receitas veganas populares. No entanto, é ele quem ocupa o primeiro lugar em nosso ranking de teor de proteína grama por grama entre todos os produtos apresentados hoje. Este é realmente um pó de peixe seco, especialmente de peixe branco desidratado, como bacalhau ou alabote. Após a remoção da umidade, resta praticamente proteína pura, e os números falam por si. 63 gramas por 100 gramas, é quase o dobro de um ovo. Isso excede o teor de proteína no peito de frango, na proteína de soro de leite e até supera a composição da maioria dos suplementos alimentares nos quais as pessoas frequentemente gastam dinheiro. No entanto, não é apenas o lado quantitativo que importa. A principal vantagem deste produto, útil para pessoas com mais de 60 anos, é a alta biodisponibilidade, o que significa que o corpo absorve rapidamente essa proteína e a utiliza imediatamente para a recuperação e o crescimento muscular. Um estudo clínico publicado em 2020 no Journal of Clinical Nutrition mostrou que idosos que consumiram pó de bacalhau seco diariamente aumentaram a massa muscular em 19% em 10 semanas, sem alterações no regime de treino. O segredo desse efeito reside no alto teor de aminoácidos essenciais,
que são necessários para uma recuperação e crescimento muscular eficazes. A leucina é especialmente importante, pois atua como um gatilho para o crescimento muscular. A maioria dos idosos não ingere leucina suficiente através da alimentação. Apenas 25 gramas de pó de peixe fornecem mais de 3 gramas de leucina, o que é suficiente para iniciar a síntese muscular, conforme confirmado por estudos de Harvard. Este pó se mistura facilmente em sopas, é adicionado a ensopados, polvilhado sobre purê de legumes ou até mesmo misturado em aveia salgada para um café da manhã proteico. Ele tem longa durabilidade, é fácil de armazenar e não requer cozimento. É uma excelente opção para idosos que têm dificuldades para mastigar ou engolir alimentos sólidos. O principal é escolher produtos de qualidade, sem adição de sal e aromatizantes. Afinal, não é apenas uma fonte de proteína, mas um verdadeiro auxiliar na recuperação de forças após os 60 anos. Esta é a ferramenta mais subestimada na nutrição de idosos. Imagine-se tarde da noite, já adormecendo, e de repente surge uma dor aguda e lancinante. Uma cãibra na perna é familiar para muitos, causando sensações desagradáveis e desconforto. Na verdade, a pessoa não está sozinha nisso. Milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam regularmente esse problema doloroso, que não só impede o sono, mas também deixa uma sensação de cansaço e exaustão durante todo o dia seguinte. Mas e se existirem métodos comprovados que não apenas aliviam a dor, mas permitem se livrar dela para sempre? Deve-se abandonar a ideia de que cãibras noturnas agonizantes são inevitáveis. Na maioria dos casos, a causa não está em fatores misteriosos, mas sim no que a pessoa come ou em seus hábitos, que podem ser facilmente modificados. Hoje, vamos analisar em detalhes quais alimentos podem ser verdadeiros aliados no combate às cãibras, e quais pequenos ajustes na vida diária podem fazer maravilhas para as pernas. Para escolher a forma correta de resolver o problema, primeiro é preciso entender como as cãibras surgem e o que exatamente acontece em nosso corpo nesse momento. Uma cãibra é uma contração muscular súbita, forte e completamente involuntária, mais frequentemente nas panturrilhas, acompanhada de dor aguda. Às vezes, os espasmos são tão intensos que limitam o movimento, e é preciso buscar urgentemente uma forma de aliviar a dor. Sua duração pode variar de alguns segundos a vários minutos, mas em qualquer caso, causam sério desconforto e atrapalham o descanso normal. O que acontece em nosso corpo no momento em que uma cãibra começa? Em estado normal, os músculos funcionam de acordo com um algoritmo claro. O sistema nervoso envia um sinal para a contração muscular e depois para o seu relaxamento. Isso é como o trabalho de um maestro que rege uma orquestra. Uma nota soa, depois há uma pausa. Nas cãibras, o segundo sinal não chega e o músculo permanece em estado contraído, causando dor e desconforto. O relaxamento do músculo é atrasado ou não ocorre, e ele começa a se contrair continuamente. É por isso que a pessoa sente não apenas dor, mas um espasmo agudo que impede o movimento livre da perna ou até mesmo de sentar-se confortavelmente. Frequentemente, a cãibra é tão forte que se pode sentir um nódulo muscular denso sob a pele. Por que as cãibras ocorrem mais frequentemente à noite? Este fenômeno parece misterioso, mas tem várias explicações bastante lógicas. Durante a noite, o fluxo sanguíneo diminui. Os membros inferiores são especialmente afetados, pois sua circulação sanguínea em repouso já não é muito intensa. Devido a isso, os músculos sofrem com a falta de sangue fresco e oxigênio. Além disso, durante o sono, o corpo perde umidade não apenas pela micção, mas também pela respiração e transpiração. Muitos idosos não repõem essa deficiência, pois seu senso de sede está enfraquecido, o que os torna mais suscetíveis a espasmos musculares. Posições desconfortáveis durante o sono também provocam cãibras, pois a perna pode ficar dobrada, esticada ou pendurada, o que comprime ainda mais os vasos e nervos, piorando o suprimento sanguíneo. Além disso, a falta de minerais importantes é agravada: magnésio, potássio e cálcio. Eles desempenham um papel fundamental no funcionamento normal dos sistemas muscular e nervoso. A seguir, serão examinadas as 5 principais causas de cãibras noturnas em idosos. Para combater eficazmente esses espasmos, é importante entender sua origem. Entre os fatores mais comuns que provocam cãibras musculares noturnas em idosos, destaca-se a deficiência de minerais vitais. O magnésio, o potássio e o cálcio são de suma importância para o funcionamento normal do sistema muscular. O magnésio contribui ativamente para o relaxamento do tecido muscular, prevenindo eficazmente sua contração excessiva. O potássio garante a transmissão ininterrupta de impulsos nervosos para os músculos, enquanto o cálcio regula diretamente o processo de contração muscular. Na falta de apenas um desses elementos,
o delicado equilíbrio eletrolítico é perturbado, o que pode levar a espasmos musculares involuntários, causando cãibras. Com o passar dos anos, o corpo humano absorve e retém esses minerais valiosos com menos eficiência, especialmente se o indivíduo sofre de doenças crônicas ou é obrigado a tomar medicamentos que afetam os processos metabólicos. Por essa razão, observa-se um aumento na frequência e intensidade dos espasmos dolorosos. A segunda causa significativa é a desidratação, que frequentemente ocorre em idosos por uma série de circunstâncias. Muitas vezes, observa-se uma redução do consumo de líquidos, devido ao enfraquecimento da sensação de sede. Além disso, muitos pacientes tomam medicamentos diuréticos, que aumentam significativamente a eliminação de água do organismo. A falta de umidade leva ao aumento da viscosidade do sangue, o que dificulta a chegada de oxigênio e nutrientes essenciais aos tecidos, incluindo as fibras musculares, manifestando-se em forma de cãibras. A desidratação é especialmente agravada durante a noite, pois após um longo dia, o corpo não consegue repor o líquido perdido. A terceira causa reside na condição do sistema vascular e nas particularidades da circulação sanguínea. Com a idade, ocorre uma redução natural da elasticidade e do tônus dos vasos sanguíneos, o que pode contribuir para o desenvolvimento de condições como varizes, tromboses e aterosclerose, que, por sua vez, prejudicam o fluxo sanguíneo para os membros inferiores. Quando os tecidos musculares sofrem de deficiência de oxigênio e nutrientes essenciais, eles começam a se contrair involuntariamente, causando espasmos dolorosos. Essa situação é mais comum em pessoas que levam um estilo de vida sedentário ou que sofrem de doenças vasculares crônicas. O uso de certos medicamentos farmacológicos também pode provocar o surgimento de cãibras. Em pacientes idosos, alguns medicamentos podem reduzir a concentração de magnésio e potássio no organismo. Tais medicamentos incluem diuréticos, laxantes, medicamentos para normalizar a pressão arterial, remédios para controle do diabetes e estatinas, destinadas a reduzir o nível de colesterol. Isso de forma alguma significa que esses medicamentos são prejudiciais ou que devem ser imediatamente suspensos. No entanto, é extremamente importante realizar exames laboratoriais de sangue regularmente, se necessário, fazer ajustes na dieta ou no esquema de tratamento. A ingestão de complexos vitamínicos e minerais, nesses casos, adquire importância substancial. A quinta causa reside na condição de saúde dos sistemas nervoso e endócrino. O sistema nervoso é responsável pela transmissão de sinais elétricos para as estruturas musculares, e em caso de disfunções, por exemplo, na neuropatia diabética, essa informação pode ser distorcida, provocando contrações musculares involuntárias. A tireoide, por sua vez, regula os processos metabólicos e mantém o equilíbrio eletrolítico no organismo. Além disso, ela exerce uma influência significativa no funcionamento dos músculos. Quando ocorrem falhas no funcionamento desse órgão importante, a probabilidade de cãibras aumenta significativamente. Como, então, combater eficazmente esse fenômeno desagradável? Uma análise detalhada demonstra que nem sempre é necessário recorrer imediatamente a medicamentos potentes ou injeções. Em muitos casos, ações consistentes, acessíveis e sistematicamente executadas são suficientes para combater eficazmente os espasmos noturnos. O ponto-chave é uma compreensão profunda das causas primárias dessas contrações dolorosas e o início de um trabalho abrangente, que abranja várias direções simultaneamente. Existem 5 passos principais, cuja execução metódica e correta permitirá melhorar visivelmente o bem-estar geral já nas primeiras semanas. Apesar de sua aparência despretensiosa, o rabanete preto esconde um verdadeiro tesouro de substâncias benéficas, capazes de realizar verdadeiras mudanças benéficas. A saúde humana pode melhorar significativamente, especialmente se a pessoa sofre de cãibras noturnas. Ao contrário de sua variedade comum, o rabanete preto possui um efeito terapêutico significativamente mais pronunciado. Em sua composição, há uma abundância de potássio, magnésio, cálcio, ferro e fósforo. Esses micronutrientes frequentemente são ingeridos em quantidade insuficiente, o que leva ao surgimento de espasmos musculares dolorosos. O magnésio, presente no rabanete preto, contribui para o relaxamento profundo dos músculos, prevenindo eficazmente suas contrações involuntárias. O potássio garante a correta transmissão dos impulsos nervosos, fazendo com que as estruturas musculares funcionem suavemente e sem falhas. O cálcio fortalece não apenas o tecido ósseo, mas também as fibras musculares, aumentando sua resistência a várias cargas. O ferro, por sua vez, melhora a circulação sanguínea, garantindo um suprimento adequado de oxigênio aos tecidos, o que é especialmente relevante para idosos, em quem, com a idade,
observa-se uma desaceleração do fluxo sanguíneo. Surge a pergunta natural: como integrar o rabanete preto na dieta diária, se o seu sabor parece excessivamente picante? Existe uma maneira simples e muito agradável: o preparo de um xarope de rabanete com mel. Este é um remédio popular comprovado que não só ajuda a aliviar cãibras, mas também fortalece o sistema imunológico, melhora os processos digestivos e até contribui para a redução da pressão arterial. Sua preparação não é complicada. Pegue um rabanete preto médio, corte cuidadosamente a parte superior para usar como tampa e remova o miolo, deixando as paredes com cerca de meio centímetro de espessura. Na cavidade formada, despeje 2 a 3 colheres de sopa de mel natural, cubra com a parte cortada e deixe em temperatura ambiente por algumas horas. Este xarope não só suaviza o amargor característico do rabanete, mas também potencializa suas propriedades benéficas. A temperatura ideal para armazenamento é de cerca de 10 a 12 graus Celsius. Em poucas horas, o rabanete libera um suco que, misturado com mel, forma uma mistura espessa e curativa. Recomenda-se tomar este xarope doce com leve amargor 1 colher de chá 2 vezes ao dia, de manhã antes das refeições e à noite, imediatamente antes de dormir. Em poucos dias, você notará que as cãibras ocorrem com muito menos frequência e os espasmos noturnos nas pernas desaparecem completamente. Nesta receita, o mel não só melhora o sabor, mas também potencializa a ação curativa do rabanete, pois contém muitas substâncias benéficas, incluindo compostos adesivos e magnésio. Para um efeito ainda mais pronunciado, à noite, após tomar o xarope, é aconselhável realizar um ritual simples, mas muito benéfico para as pernas. Encha uma bacia com água morna, adicione um punhado de sal marinho e 5-7 gotas de óleo essencial de lavanda ou alecrim. Em seguida, mergulhe os pés nesta solução por 10-15 minutos. Depois, massageie suavemente as panturrilhas e os pés, prestando atenção especial às áreas onde as cãibras ocorrem com mais frequência. Após a massagem, aplique uma pequena quantidade de azeite ou óleo de cocô, enriquecido com algumas gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta. Esta ação melhorará significativamente a circulação sanguínea e ajudará os tecidos musculares a relaxar completamente. Este cuidado complexo antes de dormir não só reduzirá substancialmente o risco de cãibras noturnas, mas também proporcionará uma sensação de leveza nas pernas e contribuirá para um sono mais rápido e profundo. O rabanete preto não é apenas um vegetal, mas um verdadeiro curador natural, agindo de forma delicada, mas com alta eficácia. Se incluí-lo na dieta diária pelo menos 2 a 3 vezes por semana, na forma de xarope, saladas ou suco fresco, em apenas um mês você poderá esquecer completamente as dores noturnas súbitas nas pernas e sentir uma melhora geral significativa no bem-estar. Em sinergia com banhos quentes e massagens, este humilde tubérculo é capaz de realizar verdadeiros milagres, devolvendo leveza e total liberdade de movimento às pernas. Caso não haja tempo para preparar o xarope, pode-se ralar o rabanete finamente, misturar com mel e tomar 1 colher por dia, ou adicionar as saladas em combinação com cenoura, maçã e um pouco de suco de limão. Isso não é apenas saudável, mas também muito saboroso. O principal é não ter medo de experimentar diferentes opções e escolher aquela que melhor se adapta às preferências individuais. Se, apesar das medidas preventivas tomadas, as cãibras continuarem a ocorrer, recomenda-se tentar alongar lentamente o músculo em espasmo, puxar a ponta do pé em sua direção e beber alguns goles de água com limão. Este método contribui para um alívio mais rápido da tensão muscular. No entanto, se os problemas se manifestarem com frequência excessiva, é altamente recomendável procurar um profissional de saúde para excluir causas subjacentes mais sérias. O rabanete preto não é uma panaceia, mas pertence à categoria de produtos simples e acessíveis, capazes de melhorar significativamente a qualidade de vida, especialmente na terceira idade. Tente integrá-lo à sua dieta e, em breve, você notará como seu bem-estar pela manhã melhora significativamente, pois não precisará mais acordar com dores agudas nas pernas. Primeiramente, é crucial restaurar o equilíbrio hídrico ideal no corpo. Apesar da aparente obviedade, a deficiência de líquidos frequentemente se torna a principal causa de espasmos musculares, especialmente durante a noite. Com a idade, a sensação de sede diminui, e a pessoa pode não perceber que precisa aumentar o consumo de água. A água desempenha um papel primordial na manutenção da saúde dos tecidos musculares e do bem-estar geral. Ela desempenha uma função-chave, garantindo a entrega eficaz de minerais e oxigênio necessários às estruturas celulares. Na falta de líquidos, o sangue adquire maior viscosidade, o que retarda o fornecimento de nutrientes aos músculos. Em condições de tensão muscular elevada, podem ocorrer cãibras dolorosas. Para evitar tais problemas,
recomenda-se começar cada manhã com um copo de água morna. Este ritual simples contribui para a ativação dos processos metabólicos e para a melhoria do funcionamento dos órgãos internos. Para intensificar o efeito benéfico e suavizar o sabor, pode-se adicionar uma rodela de limão ou uma colher de mel natural. Ao longo do dia, recomenda-se beber aproximadamente 6 copos de líquido, o que equivale a 1,5 litro a 2 litros. O principal é observar rigorosamente a regularidade do consumo de água e não esperar o aparecimento da sensação de sede para repor os estoques de líquido. Antes de dormir, é útil beber alguns goles de água morna para prevenir a desidratação noturna. No entanto, deve-se evitar o consumo excessivo de líquidos imediatamente antes de dormir, para não provocar despertares noturnos frequentes para ir ao banheiro, o que pode prejudicar o descanso completo. Ao usar medicamentos diuréticos, especialmente em casos de pressão arterial alta ou inchaço, a necessidade de líquidos do corpo aumenta significativamente. Nesses períodos, é extremamente importante controlar cuidadosamente o equilíbrio da água consumida, especialmente em condições de clima quente. As condições climáticas e o aumento da transpiração também aumentam a necessidade de líquidos do corpo. Portanto, mesmo na ausência de sede, é necessário aumentar o volume de água ingerida. Sinais de deficiência de líquidos podem se manifestar como boca seca pela manhã, urina de cor escura, fraqueza geral ou tontura. Estes são sinais claros de que o corpo precisa repor imediatamente seus estoques de água. Para manter o equilíbrio ideal no corpo, é de suma importância não apenas o consumo adequado de líquidos, mas também a presença de minerais suficientes, em particular magnésio, potássio e cálcio. Esses elementos participam ativamente dos complexos processos bioquímicos de contração e subsequente relaxamento das fibras musculares. O magnésio tem especial importância para a função muscular, pois contribui para o relaxamento, prevenindo eficazmente espasmos dolorosos e desconforto. O potássio desempenha um papel fundamental na transmissão de impulsos nervosos que iniciam as contrações musculares, enquanto o cálcio controla diretamente o trabalho das células musculares. Na falta de pelo menos um desses minerais vitais, o delicado equilíbrio bioquímico é perturbado, o que pode levar a espasmos musculares involuntários, acompanhados de dor intensa. Para evitar tal deficiência, é necessário enriquecer a dieta com alimentos abundantes nesses elementos. O magnésio é encontrado em quantidades significativas em trigo sarraceno e aveia, que são facilmente absorvidos pelo corpo. Nozes, em particular amêndoas e castanhas de caju, serão um excelente e nutritivo lanche. Sementes de abóbora também são ricas em magnésio, e leguminosas fornecem não apenas minerais, mas também proteínas valiosas. Vegetais verdes escuros, como espinafre e brócolis, são excelentes fontes de potássio. Bananas são tradicionalmente consideradas um dos alimentos mais populares ricos neste mineral, assim como batatas assadas, consumidas com casca. Frutas secas, incluindo damascos, passas e figos, e abacate, são fontes não apenas saborosas, mas também muito úteis de substâncias necessárias. São ricos em potássio e contêm gorduras valiosas. Para repor os estoques de cálcio, o queijo cottage é ideal. A abóbora, fácil de preparar, tem um sabor agradável. Kefir e queijo são tradicionalmente considerados produtos lácteos clássicos. O gergelim são pequenas sementes com alto teor de cálcio, e o brócolis contribui para o fortalecimento do tecido ósseo. Embora sardinhas com ossos possam parecer uma escolha incomum, elas representam uma poderosa fonte de cálcio. É muito útil consumir uma mistura de algumas colheres de mel com nozes trituradas e uma gota de suco de limão. Ela contribui para o fortalecimento do sistema cardiovascular, além de repor eficazmente a deficiência de minerais no corpo. Recomenda-se tomar essa mistura cerca de 1 hora antes de dormir. Ela não só tem um sabor agradável, mas também traz benefícios significativos para a saúde. No entanto, pessoas que sofrem de doenças renais ou cardíacas devem consultar obrigatoriamente um médico antes de incluir alimentos ricos em potássio na dieta. Além disso, é extremamente importante, se necessário, tomar complexos vitamínico-minerais, pois mesmo a dieta mais cuidadosamente planejada nem sempre é capaz de cobrir completamente as necessidades do organismo. Isso é especialmente relevante ao tomar diuréticos, como a furosemida, ou na presença de hepatites. Em casos de diabetes mellitus, problemas gastrointestinais, distúrbios de absorção de nutrientes ou alterações relacionadas à idade, atenção especial deve ser dada ao magnésio em combinação com a vitamina B6, que relaxam eficazmente os músculos e mantêm o funcionamento normal do sistema nervoso. Nas farmácias, há uma ampla gama de vitaminas e minerais em várias formas, comprimidos, pós ou preparações efervescentes. Frequentemente, os especialistas recomendam a ingestão simultânea de potássio e cálcio,
mas é necessário controlar rigorosamente a dosagem e, em hipótese alguma, excedê-la sem a realização prévia de um exame de sangue, para evitar reações adversas indesejadas. A vitamina D desempenha um papel fundamental no processo de absorção de cálcio, e sua deficiência é mais frequentemente observada no inverno e em pessoas com baixa atividade física, o que pode provocar cãibras noturnas. As vitaminas do complexo B, em particular B6 e B12, contribuem para a melhoria do bem-estar geral, mantêm o funcionamento estável do sistema nervoso e fortalecem os vasos e os tecidos musculares. Para determinar com precisão o estado atual e corrigir o equilíbrio de vitaminas e minerais, recomenda-se consultar um terapeuta e realizar os exames de sangue apropriados para magnésio, potássio, cálcio e vitamina D frequentemente. A normalização de apenas um desses indicadores elimina completamente o problema. Você já se perguntou por que em regiões onde a batata doce ocupa um lugar central na dieta, os idosos sofrem significativamente menos com cãibras musculares excruciantes? Este tubérculo surpreendente contém uma quantidade colossal de substâncias benéficas que afetam os músculos, por vezes superando a eficácia de alguns medicamentos. Ao contrário da batata comum, a batata doce contém aproximadamente 3 vezes mais potássio, quase o dobro de magnésio e uma série de oligoelementos raros que atuam como relaxantes musculares naturais. O principal segredo da batata doce reside em sua composição química única. Apenas 200 gramas de um tubérculo assado podem cobrir cerca de metade da necessidade diária de potássio do corpo. Este elemento desempenha um papel fundamental na correta transmissão de impulsos nervosos para as fibras musculares. Em caso de deficiência, os músculos começam a contrair-se involuntariamente, causando cãibras desagradáveis, que se manifestam com especial frequência durante a noite. O magnésio, presente na batata doce, atua como um meio natural para relaxar os músculos. Ele acalma as fibras musculares, prevenindo seu excesso de tensão. Além disso, este vegetal é rico em manganês, um oligoelemento raro que contribui para a correta absorção de cálcio e fortalece não apenas o tecido ósseo, mas também o muscular. Como preparar um prato de batata doce para maximizar todas as suas propriedades benéficas? Existe uma receita simples que agradará até mesmo aqueles que nunca experimentaram batata doce. Por exemplo, creme de batata doce com gengibre e leite de cocô. Este prato não só tem um sabor requintado, mas também serve como um verdadeiro salvador para pernas cansadas. Para prepará-lo, pegue 2 batatas doces médias, descasque-as e corte em cubos. Cubra-as com 1 litro de água ou caldo de legumes. Em seguida, adicione uma colher de chá de gengibre fresco ralado e cozinhe até ficarem completamente macias. Depois, triture a mistura com um liquidificador até obter uma consistência homogênea. Em seguida, adicione meio copo de leite de cocô e aqueça a sopa por mais alguns minutos. Nesta versão, a batata doce revela todas as suas propriedades benéficas. O leite de cocô contém gorduras saudáveis que contribuem para uma melhor absorção de magnésio. O gengibre, por sua vez, melhora a circulação sanguínea nas pernas. Se consumir esta sopa 3 a 4 vezes por semana, em apenas 2 semanas você poderá notar que as cãibras noturnas nas pernas se tornaram significativamente menos frequentes. Para potencializar o efeito, pode-se adicionar uma pitada de cúrcuma. Esta especiaria ajuda a combater a inflamação dos vasos sanguíneos, que frequentemente provoca espasmos musculares. Depois disso, é útil realizar procedimentos especiais de cuidado com os pés antes do jantar. Uma pequena quantidade de sal marinho grosso deve ser levemente aquecida em uma frigideira seca. Em seguida, coloque o sal em uma meia grossa e massageie suavemente as panturrilhas e os pés por 5-7 minutos. O sal quente aquecerá suavemente os músculos, melhorará o fluxo sanguíneo e ajudará a absorver melhor os minerais da batata doce. Após o procedimento, recomenda-se deitar com as pernas elevadas por cerca de 10 minutos. Pode-se apoiá-las na parede ou colocá-las sobre um travesseiro. Essa posição contribui para a melhoria do retorno venoso e previne a estagnação do sangue, o que reduz o risco de cãibras noturnas. Outra vantagem conveniente da batata doce é sua versatilidade. Se não houver tempo para preparar a sopa, pode-se simplesmente assar o vegetal no forno, cortar em pedaços e comer com um pouco de azeite. Outra opção são as panquecas de batata doce. Rale o vegetal em um ralador grosso e misture com um ovo e uma colher de farinha. Depois frite em uma frigideira até dourar. Esta receita simples e saborosa ajudará a diversificar a dieta e a preservar os benefícios do incrível tubérculo. Para o preparo, pode-se usar uma frigideira antiaderente. Também é possível preparar uma versão doce de batata doce com adição de canela e um pouco de mel. Tal prato ajuda a combater os espasmos,
pois a canela melhora a circulação sanguínea e o mel enriquece o corpo com potássio. É interessante notar que a batata doce mantém suas propriedades benéficas mesmo durante o sono. Os carboidratos, dos quais é rica, são absorvidos gradualmente, o que garante um nível uniforme de açúcar no sangue. Isso é especialmente importante, pois picos bruscos de glicose podem provocar espasmos musculares. Além disso, a batata doce contém vitamina B6, que contribui para a produção de serotonina, um hormônio responsável pela calma, melhoria da qualidade do sono e redução da dor. Se, durante a noite, ocorrer uma cãibra, pode-se tentar um método incomum, mas eficaz. Ralé um pouco de batata doce crua e beba com água morna. O tubérculo cru contém ainda mais potássio, que rapidamente entra na corrente sanguínea e ajuda os músculos a relaxar. Para evitar cãibras repetidas, pela manhã, recomenda-se preparar um smoothie com metade de uma batata doce, uma banana e um pouco de espinafre. Essa bebida fornecerá ao corpo minerais importantes para o dia todo. A batata doce é um produto único que combina benefícios, acessibilidade e sabor agradável. Ao contrário de muitos outros produtos, é simultaneamente saudável e fácil de preparar. Não causa efeitos colaterais e realmente traz um alívio perceptível. Tente incluí-la em sua dieta e, talvez, muito em breve você esquecerá o que significa acordar de repente com uma dor aguda nas pernas. Em combinação com hábitos noturnos simples, este humilde vegetal pode se transformar em um verdadeiro ritual, que se tornará um ajudante confiável na luta contra os desagradáveis espasmos musculares. As sementes de abóbora comuns, que muitos descartam sem pensar durante o preparo dos alimentos, contêm praticamente todo o espectro de micronutrientes necessários para o funcionamento completo do organismo. É como uma miniatura da tabela periódica, cabendo em um punhado de sementes. Apenas algumas colheres de sopa de sementes de abóbora, consumidas antes de dormir, podem se tornar um meio confiável contra as dolorosas cãibras musculares noturnas. Ao contrário dos medicamentos farmacológicos, elas agem de forma suave e natural, repondo a deficiência de substâncias que frequentemente é observada na ocorrência de cãibras. A vantagem das sementes de abóbora reside em sua composição nutricional única. Apenas 50 gramas dessas sementes contêm quase a dose diária de magnésio. Este mineral é responsável pelo relaxamento dos músculos após suas contrações. Em caso de deficiência, as fibras musculares permanecem em estado de tensão, causando dor aguda durante a noite. Além disso, as sementes de abóbora contêm 3 vezes mais zinco em comparação com outras fontes vegetais. O zinco desempenha um papel importante na transmissão de impulsos nervosos, garantindo comandos claros e oportunos aos músculos a partir do cérebro. Como maximizar a eficácia da absorção de todas essas substâncias valiosas? Existe uma receita antiga que transforma sementes comuns em um poderoso remédio contra cãibras: a pasta de mel com sementes de abóbora. Para prepará-la, pegue um copo de sementes de abóbora descascadas, lave-as bem e seque. Em seguida, torre-as em uma frigideira seca em fogo baixo por 5-7 minutos. Depois, triture as sementes em um liquidificador ou moedor de café até virar uma farinha fina. Adicione 3 colheres de sopa de mel líquido e 1 colher de chá de suco de limão. Misture bem todos os ingredientes e transfira a massa resultante para um pote de vidro. A pasta deve ser armazenada na geladeira. Recomenda-se tomar este remédio 1 colher de chá cerca de 1 hora antes de dormir. O mel, nesta receita, atua como um condutor. Ele contribui para uma absorção mais rápida de magnésio e zinco na corrente sanguínea, ativando suas propriedades benéficas. O suco de limão enriquece a pasta com potássio, que, por sua vez, potencializa a ação de outros minerais. Em apenas 3-4 dias de uso regular, você poderá notar que as cãibras noturnas nas pernas cessam. E se os espasmos musculares ainda ocorrerem, eles passam significativamente mais rápido e menos dolorosamente. Além de tomar a pasta, será muito útil realizar um ritual simples, mas eficaz para os pés. Encha uma garrafa plástica com água morna a cerca de 37 a 38 graus Celsius e roleá lentamente com os pés descalços no chão por 5 minutos. Este processo ativa muitos pontos reflexos nos pés, que estão diretamente conectados aos músculos da panturrilha. Após o procedimento, sente-se confortavelmente na beira da cama e continue a relaxar. Gire os pés em 10-15 movimentos circulares para cada lado. Esses exercícios melhoram o fluxo sanguíneo e contribuem para a distribuição uniforme de substâncias valiosas das sementes pelos tecidos musculares. As sementes de abóbora merecem atenção especial, pois são versáteis em sua aplicação. Se não houver tempo para preparar a pasta, pode-se simplesmente comer um pequeno punhado de sementes secas à noite, mastigando-as bem,
ou adicioná-las a saladas. É especialmente saboroso combiná-las com abacate e espinafre, que também são ricos em potássio e magnésio. Se desejar, as sementes podem ser trituradas para facilitar o uso. Se moer as sementes de abóbora em farinha e adicioná-la aos poucos em mingaus ou iogurtes, é possível obter todos os benefícios sem esforço extra. Uma característica interessante das sementes de abóbora é a presença do raro aminoácido triptofano, que no corpo se transforma em serotonina, um hormônio responsável pela sensação de calma e bem-estar. Isso significa que, além de combater os espasmos musculares, as sementes contribuem para a melhoria da qualidade do sono, o que é especialmente importante para idosos que frequentemente enfrentam insônia. Além disso, elas contêm vitamina E, que atua como um antioxidante natural e protege os vasos das pernas de danos que podem causar cãibras. Se as cãibras acordarem a pessoa no meio da noite, pode-se aplicar um método incomum, mas eficaz. Deve-se mastigar algumas sementes de abóbora, cerca de 5 ou 6, e beber um pouco de água morna. Em uma situação de emergência, este método pode funcionar mais rapidamente do que tomar comprimidos. O magnésio das sementes penetra rapidamente pelas membranas mucosas na corrente sanguínea e começa a agir quase instantaneamente. Para intensificar o efeito, massageie simultaneamente o músculo em espasmo com o polegar, pressionando os pontos mais dolorosos por até 30 segundos. Poucos sabem que as pequenas sementes de gergelim, brancas e pretas, que geralmente vemos apenas como decoração em pães, são um dos mais poderosos remédios naturais contra cãibras musculares. Na medicina oriental, o gergelim é usado há séculos para fortalecer ossos e músculos, e pesquisas científicas modernas apenas confirmam essas propriedades surpreendentes. Apenas 2 colheres de sopa dessas sementes contêm mais cálcio do que um copo de leite, e em termos de teor de magnésio, elas superam muitos outros alimentos. A eficácia do gergelim é superior à de muitos medicamentos, graças à sua composição única. Esses minúsculos grãos são ricos em cálcio, que não só fortalece o tecido ósseo, mas também regula a contração muscular. Na falta de cálcio, os músculos começam a contrair-se involuntariamente, causando cãibras dolorosas que atrapalham o sono normal. A particularidade do gergelim é que o cálcio em sua composição se combina com fósforo em uma proporção ótima, o que contribui para uma melhor absorção de ambos os elementos pelo corpo. Além disso, as sementes contêm cobre, um oligoelemento raro que reduz a inflamação nos músculos e vasos sanguíneos, frequentemente acompanhando cãibras e espasmos. As causas das cãibras noturnas podem ser diversas, mas para extrair o máximo benefício das propriedades benéficas do gergelim, existe uma receita testada pelo tempo, o leite de gergelim. Esta bebida suave e agradável ao paladar é fácil de preparar e se tornará um meio confiável na luta contra as cãibras. Pegue meio copo de sementes não descascadas, pois é na casca que se concentra a maioria das substâncias úteis. Cubra-as com água limpa e deixe de molho por 3 a 4 horas. Depois, escorra a água e lave bem as sementes. Transfira as sementes para um liquidificador. Adicione 2 copos de água morna, uma tâmara para adoçar e uma pitada de sal marinho. Bata a mistura até ficar homogênea por cerca de 2 a 3 minutos. Em seguida, coe com uma peneira ou gaze. O leite obtido pode ser armazenado na geladeira por até 3 dias. Consuma meio copo 1 hora antes de dormir. A tâmara é importante não apenas para adoçar naturalmente a bebida, mas também a enriquece com potássio, o que potencializa a ação positiva do cálcio. O magnésio das sementes de gergelim e o sal marinho contribuem para uma absorção mais eficaz desses minerais pelo corpo. Em apenas alguns dias de uso regular, você poderá notar que as cãibras noturnas desaparecem. E se elas ainda ocorrerem, sua intensidade diminui significativamente e elas passam mais rapidamente. Para benefício adicional, recomenda-se fazer uma massagem nos pés com óleo de gergelim. Para isso, aqueça 1 ou 2 colheres de sopa de óleo de gergelim não refinado em banho-maria até uma temperatura confortável, com movimentos leves e circulares. Esfregue o óleo nas panturrilhas e nos pés por 5 a 7 minutos. Esse cuidado intensifica o efeito relaxante e restaurador. Massageie os calcanhares, prestando atenção especial ao tendão de Aquiles e à área sob os joelhos. Depois, calce meias de algodão e coloque um rolo sob os pés para que o óleo seja completamente absorvido e as substâncias ativas penetrem profundamente nos tecidos. Essa massagem ajuda não só a aliviar as cãibras, mas também a melhorar a qualidade do sono, aliviando a tensão geral do corpo. O valor do gergelim reside no fato de que suas propriedades benéficas são potencializadas após o tratamento térmico, o que o torna especialmente valioso na nutrição. Experimente preparar bolinhas de gergelim. É um doce saboroso e saudável.
Torre um copo de sementes de gergelim em uma frigideira seca até dourar. Em seguida, triture-as em um liquidificador junto com 3 colheres de sopa de mel e uma pitada de cardamomo. Forme bolinhas do tamanho de uma noz e guarde na geladeira. 2 ou 3 dessas bolinhas por dia fornecerão a dose diária necessária de cálcio e magnésio. O cardamomo melhora a circulação sanguínea nas pernas, e o gergelim contém uma substância única, a sesamolina, que é um antioxidante natural. Os antioxidantes no gergelim protegem as fibras nervosas de danos, o que é especialmente importante para idosos, cuja condução neuromuscular piora com a idade. O zinco presente nas sementes de gergelim contribui para. Poucos sabem que as pequenas sementes de gergelim, brancas e pretas, que geralmente vemos apenas como decoração em pães, são dos mais poderosos remédios naturais contra câimbras musculares. Na medicina oriental, o gergelim é usado há séculos para fortalecer ossos e músculos, e pesquisas científicas modernas apenas confirmam essas propriedades surpreendentes. Apenas 2 colheres de sopa dessas sementes contêm mais cálcio do que um copo de leite e superam muitos outros alimentos em teor de magnésio. A eficácia do gergelim é superior à de muitos medicamentos, graças à sua composição única. Esses pequenos grãos são ricos em cálcio, que não só fortalece o tecido ósseo, mas também regula a contração muscular. A deficiência de cálcio faz com que os músculos se contraiam involuntariamente, causando câimbras dolorosas que atrapalham o sono normal. A particularidade do gergelim é que o cálcio em sua composição se combina com fósforo em uma proporção ideal, o que favorece a melhor absorção de ambos os elementos pelo organismo. Além disso, as sementes contêm cobre, um micromineral raro que reduz a inflamação nos músculos e vasos sanguíneos, frequentemente associada a câimbras e espasmos. As causas das câimbras noturnas podem ser diversas, mas para aproveitar ao máximo as propriedades benéficas do gergelim, existe uma receita testada pelo tempo: o leite de gergelim. Esta bebida suave e agradável ao paladar é fácil de preparar e se tornará um meio confiável no combate às câimbras. Pegue meia xícara de sementes não descascadas, pois é na casca que se concentra a maioria dos nutrientes. Cubra-as com água limpa e deixe de molho por 3 a 4 horas. Em seguida, escorra a água e lave bem as sementes. Transfira-as para um liquidificador. Adicione 2 xícaras de água morna, uma tâmara para adoçar e uma pitada de sal marinho. Bata a mistura até ficar homogênea por cerca de 2 a 3 minutos. Depois, coe com uma peneira ou gaze. O leite obtido pode ser armazenado na geladeira por até 3 dias. Consuma meia xícara 1 hora antes de dormir. A tâmara é importante não só para adoçar naturalmente a bebida, mas também a enriquece com potássio, o que potencializa a ação positiva do cálcio. O magnésio das sementes de gergelim e o sal marinho contribuem para uma absorção mais eficaz desses minerais pelo organismo. Após alguns dias de uso regular, é possível notar que as câimbras noturnas desaparecem. E se elas ainda ocorrerem, sua intensidade diminui significativamente e elas passam mais rapidamente. Para benefício adicional, recomenda-se fazer uma massagem nos pés com óleo de gergelim. Aqueça 1 ou 2 colheres de sopa de óleo de gergelim não refinado em banho-maria até uma temperatura confortável e esfregue nas panturrilhas e pés com movimentos circulares leves por 5-7 minutos. Este cuidado intensifica o efeito relaxante e restaurador. Massageie os calcanhares, dando atenção especial ao tendão de Aquiles e à área sob os joelhos. Depois, calce meias de algodão e coloque um rolo sob os pés para que o óleo seja completamente absorvido e as substâncias ativas penetrem profundamente nos tecidos. Essa massagem não só ajuda a aliviar as câimbras, mas também melhora a qualidade do sono, aliviando a tensão geral do corpo. O valor do gergelim reside no fato de que suas propriedades benéficas são potencializadas após o tratamento térmico, o que o torna especialmente valioso na nutrição. Experimente preparar bolinhas de gergelim. São um petisco saboroso e saudável. Toste uma xícara de sementes de gergelim em uma frigideira seca até dourarem. Em seguida, triture-as no liquidificador com 3 colheres de sopa de mel e uma pitada de cardamomo. Forme bolinhas do tamanho de uma noz e guarde na geladeira. 2 ou 3 dessas bolinhas por dia fornecerão a dose diária necessária de cálcio e magnésio. O cardamomo melhora a circulação sanguínea nas pernas, e o gergelim contém uma substância única, a sesamolina, que é um antioxidante natural. Os antioxidantes no gergelim protegem as fibras nervosas de danos, o que é especialmente importante para idosos, cuja condução neuromuscular piora com a idade. O zinco, presente nas sementes de gergelim, contribui para a produção de colágeno, o que torna os músculos mais elásticos e menos propensos a espasmos. Se as câimbras surgirem à noite,
Tente comer uma colher de sopa de sementes de gergelim com um pouco de mel e, em seguida, beba água morna. O cálcio e o magnésio são rapidamente absorvidos pelo corpo e ajudam a aliviar o desconforto. A circulação sanguínea melhora e os músculos relaxam. Ao mesmo tempo, você pode fazer um exercício simples. Sente-se na cama, estique a perna com a cãibra e puxe os dedos do pé em sua direção, enquanto pressiona o centro da panturrilha com o polegar por cerca de 15 a 20 segundos. Essa combinação de ação interna e externa geralmente ajuda a aliviar o espasmo rapidamente. O gergelim é um produto notável que deve ser incluído na dieta diária não apenas por quem sofre de cãibras. Ele fortalece o coração e melhora a condição dos vasos sanguíneos, apoia a saúde das articulações, ou seja, cuida de todos os sistemas do corpo. O consumo regular de diferentes tipos de gergelim ajudará em breve a esquecer as cãibras noturnas, e as pernas recuperarão a leveza. O principal é escolher sementes de gergelim frescas com casca escura, pois é nela que se encontra a maior parte dos nutrientes. Recomenda-se armazenar o produto na geladeira para preservar todas as suas qualidades valiosas. Nas profundezas dos oceanos cresce uma planta incrível que pode se tornar uma aliada fiel na luta contra as dolorosas cãibras noturnas, a laminária ou alga marinha. Ao contrário dos vegetais terrestres comuns, as algas marinhas absorvem da água do mar todo o espectro de minerais benéficos, criando um coquetel vitamínico mineral único, extremamente útil para os tecidos musculares. 100 gramas desta planta aquática contém a dose diária de iodo, além de muitos outros elementos importantes. O teor máximo de magnésio e potássio é o que distingue as algas marinhas. Além disso, elas contêm microminerais raros, que são praticamente impossíveis de encontrar em alimentos comuns. A principal razão pela qual a alga marinha ajuda a combater as cãibras reside em sua composição mineral única. Ela contém ácido algínico, uma substância especial que atua como um curador natural, ajudando o corpo a absorver magnésio e potássio 3 vezes mais eficazmente. Magnésio e potássio são reguladores-chave das contrações musculares. Se o seu equilíbrio é perturbado, os músculos começam a se contrair involuntariamente, especialmente à noite. Um dos componentes mais únicos da laminária é o anódio, um micromineral raro que regula o funcionamento da bomba de sódio-potássio nas células musculares, prevenindo eficazmente seus espasmos. Para transformar as algas marinhas em um verdadeiro remédio contra cãibras, existe uma antiga receita do Extremo Oriente. Para prepará-la, você precisará de 200 gramas de laminária seca, que deve ser deixada de molho em água fria por 15 minutos, lavada cuidadosamente e cortada em tiras finas. Em seguida, adicione 2 dentes de alho picados, uma colher de sopa de óleo de gergelim, uma colher de chá de vinagre de maçã e uma pitada de pimenta vermelha. Deixe a salada descansar na geladeira por pelo menos 2 horas. O alho nesta receita não apenas confere sabor, mas contém substâncias que potencializam significativamente o efeito benéfico. A alicina melhora o fluxo sanguíneo nos pequenos vasos das pernas, entregando minerais vitais da laminária diretamente aos tecidos necessitados. O óleo de gergelim, por sua vez, fortalece as fibras musculares e fornece um suprimento adicional de cálcio. E o vinagre de maçã melhora os processos metabólicos no corpo, ajudando a absorver todos os microminerais. Recomenda-se consumir 2 ou 3 colheres de sopa desta mistura na segunda metade do dia, de preferência 3 a 4 horas antes de dormir. Após apenas uma semana de uso regular, as cãibras noturnas nas pernas tornam-se muito mais raras, e se ocorrerem, são muito mais leves. Após isso, recomenda-se um cuidado simples, mas eficaz, para os pés. Prepare 2 bacias com água, uma com água morna, cerca de 38 graus Celsius, e outra com água fria, cerca de 20 graus Celsius. Mergulhe os pés alternadamente nas bacias por 30 segundos, terminando com água morna. Esse banho de contraste cria um efeito de bomba muscular, melhorando significativamente a circulação sanguínea e promovendo a penetração profunda dos minerais da alga marinha nos tecidos. Após o procedimento, esfregue levemente os pés com uma toalha áspera de baixo para cima, para aumentar o fluxo sanguíneo e preparar os músculos para o descanso noturno. A alga marinha é valiosa por manter suas propriedades benéficas em qualquer forma. Tente adicionar seu pó a sopas e saladas. Apenas 1,5 colheres de chá diariamente aumentará significativamente os níveis de magnésio no corpo. Também é possível preparar um coquetel em comum, misturando no liquidificador um copo de kefir, 1 colher de sopa de alga marinha, meia banana e uma pitada de canela. Esta bebida não só previne cãibras, mas também melhora a digestão, o que é especialmente importante para a saúde. A alga marinha tem um significado especial para a saúde em geral.
É particularmente importante para pessoas de meia idade saber o que este produto marinho contém. O fucoidan é uma substância única que ajuda a reduzir a inflamação nas terminações nervosas, que muitas vezes se torna a causa oculta de espasmos musculares dolorosos após os 50 anos. O iodo contido na laminária apoia o funcionamento da glândula tireoide, responsável pela regulação do metabolismo mineral no corpo. Se as cãibras noturnas persistirem, experimente o método incomum. Mastigue um pequeno pedaço de alga marinha seca, que é conveniente manter perto da cama, e beba água morna. Ao mesmo tempo, realize um exercício simples. Fique descalço, com os pés no chão frio, e transfira o peso do corpo dos dedos para os calcanhares 10-15 vezes. Essa combinação de impacto interno e externo ajuda a eliminar rapidamente até mesmo um espasmo forte. A alga marinha é um produto que vale a pena incluir na dieta não apenas para cãibras. Ela limpa os vasos sanguíneos, reduz a pressão arterial e elimina metais pesados tóxicos, melhorando a condição geral do corpo. Comece com pequenas porções, aumentando-as gradualmente. Em breve, as dores noturnas desaparecerão, e as pernas se tornarão leves e confortáveis. É muito importante escolher laminária de qualidade, de preferência do Extremo Oriente, onde a água é o mais pura possível e as algas são ricas em nutrientes. Não se esqueça de fazer um leve aquecimento e massagem antes de dormir. Como o estilo de vida sedentário é comum entre idosos, ele contribui para a estagnação do sangue e o surgimento de cãibras musculares. Exercícios simples, que levam de 5 a 7 minutos, podem melhorar significativamente a circulação e aliviar a tensão muscular. Para começar, levante lentamente os dedos dos pés e, em seguida, abaixe suavemente os calcanhares. Faça movimentos rotatórios. Gire os pés 10 vezes para cada lado. Ao sentar em uma cadeira, puxe os dedos dos pés em sua direção, mantendo essa posição por cerca de 5 segundos, e depois relaxe. Também é útil massagear as panturrilhas com leves carícias e fricções, direcionando o movimento de baixo para cima. Para intensificar o efeito relaxante, pode-se usar azeite de oliva morno com adição de óleos essenciais de lavanda ou hortelã. Um banho de pés morno de cerca de 10 minutos com uma colher de sal marinho ajuda a aliviar o cansaço e a tensão muscular. O banho de contraste, que alterna água quente e fria, também traz benefícios significativos. Antes de dormir, recomenda-se aplicar creme com magnésio nas panturrilhas. Isso reduz eficazmente os espasmos musculares e promove um relaxamento profundo. É importante prestar atenção especial à posição das pernas durante a noite, pois isso é crucial para prevenir cãibras. Não se deve esticar os pés excessivamente, como em uma posição de balé, pois essa postura comprime os músculos da panturrilha e pode causar espasmos. É melhor colocar uma pequena almofada sob os joelhos ou panturrilhas ao deitar de costas. Isso melhora a circulação sanguínea e reduz o desconforto. Se preferir dormir de lado, certifique-se de controlar a posição das pernas, garantindo que não fiquem penduradas ou dobradas nas articulações. Observe também a firmeza do colchão. Um colchão muito macio ou afundado pode causar desconforto nas pernas e levar à tensão muscular. Antes de dormir, recomenda-se esticar um pouco ambas as pernas e, em seguida, puxar suavemente os dedos dos pés em sua direção. Isso ajuda a aliviar a tensão e aumentar o conforto. Muitas pessoas sentem tensão acumulada e temem as cãibras noturnas. Algumas convivem com o desconforto por muito tempo, aceitando como parte natural do envelhecimento. No entanto, na maioria dos casos, esse desconforto pode ser eliminado. Uma alimentação adequada, hidratação suficiente, um estilo de vida ativo e o controle de indicadores importantes de saúde contribuem para o alívio das cãibras. Com uma abordagem abrangente, em poucos dias é possível sentir leveza e liberdade nas pernas, e em 1 ou 2 semanas, acordar sem dor e espasmos. Se uma cãibra súbita ocorrer, é importante saber como se ajudar rapidamente e não entrar em pânico. Uma cãibra é uma contração muscular involuntária e abrupta, acompanhada de dor intensa e, por vezes, medo. Para aliviar a dor, siga alguns passos simples. Levante-se e apoie completamente o pé afetado no chão, de modo que toda a planta do pé esteja em contato com a superfície. Isso envia um sinal forte ao músculo para que ele se ative e relaxe, graças ao alongamento e à pressão. Melhore a condução dos impulsos nervosos puxando suavemente o dedo do pé em sua direção, aplicando força. Se necessário, sente-se ou deite-se, segurando cuidadosamente o dedo pela ponta. Puxe-o lentamente em sua direção. Alongue o músculo tenso suavemente, sem movimentos bruscos, para não agravar a dor, mas com força suficiente para que o músculo entenda que precisa relaxar. Depois disso, massageie a área do espasmo.
Apesar do desconforto, tente trabalhar suavemente o músculo contraído. Faça movimentos circulares com as palmas das mãos ou bata levemente na área problemática. Isso melhorará a circulação sanguínea e reduzirá a tensão muscular, apesar do desconforto inicial. Às vezes, a massagem causa sensações dolorosas, mas é ela que contribui para o rápido desaparecimento da tensão. Aplique uma toalha quente ou uma bolsa de água quente na área do espasmo. O calor ajuda a relaxar as fibras musculares e a reduzir a dor. Envolva a fonte de calor em um tecido e mantenha-a na área afetada por cerca de 10 a 15 minutos. Se não for possível usar calor, pode-se aplicar temporariamente uma compressa fria, que aliviará a dor aguda, embora o calor geralmente produza um efeito mais notável. Ouça suas sensações e escolha o método que lhe traga alívio. Após todos os procedimentos, dê tempo para os músculos se recuperarem. Por 10-15 minutos, não sobrecarregue a perna. Evite movimentos bruscos. Seguindo essas recomendações, você poderá aliviar a condição e acelerar a recuperação. A cãibra geralmente passa em poucos minutos. Se a dor não desaparecer e o músculo permanecer tenso, repita o alongamento e faça uma massagem leve. Em casos raros, as cãibras podem indicar problemas sérios, especialmente se ocorrerem com frequência, principalmente à noite, ou se a dor durar muito tempo e causar desconforto significativo. Nessa situação, é imprescindível procurar um médico para a investigação. Nos países do Oriente Médio, as tâmaras são chamadas de pão do deserto há séculos, devido ao seu alto valor nutricional e à incrível capacidade de prevenir cãibras musculares em viajantes. Esses doces frutos da palmeira contêm um complexo único de microminerais que atuam no corpo como relaxantes musculares naturais. O consumo de apenas 5 a 6 tâmaras por dia cobre cerca de 1/3 da dose diária de potássio, 1/4 da dose de magnésio, e também inclui minerais raros essenciais para a saúde muscular. Esse produto natural ajuda a prevenir cãibras e a melhorar o estado geral do corpo. Os componentes vegetais contribuem para o relaxamento muscular após o esforço excessivo. A principal vantagem das tâmaras contra as cãibras reside em sua rica composição mineral. Os frutos contêm potássio em uma forma facilmente absorvível, que mantém o potencial elétrico das fibras musculares e impede sua contração involuntária. No entanto, o mais surpreendente é a presença de salicilatos naturais, contidos nas tâmaras, que atuam como espasmolíticos naturais suaves, reduzindo a dor. Além disso, o boro presente na fruta melhora a absorção de cálcio e magnésio, criando um equilíbrio ideal para o funcionamento normal dos músculos. Para combater os espasmos musculares noturnos, um antigo remédio árabe é eficaz. O elixir de tâmaras com canela é fácil de preparar, mas sua ação é surpreendentemente poderosa. Para isso, você precisará de 10 a 12 tâmaras macias, sem caroço, que devem ser cobertas com 2 copos de água morna, não fervida. Em seguida, adicione meia colher de chá de canela em pó e uma estrela de anis. Cubra o recipiente e deixe em infusão por 8 horas. Pela manhã, coe a infusão. As frutas podem ser comidas, e o líquido obtido deve ser tomado em meio copo à noite, cerca de 1 hora antes de dormir. Nesta receita, a canela atua não apenas como um tempero aromático, mas também contém aldeído cinâmico, que melhora a circulação periférica, fazendo com que os minerais das tâmaras cheguem mais rapidamente aos músculos das pernas. A estrela de anis adiciona uma porção de ácido chiquímico, que promove a transmissão eficaz dos impulsos nervosos às fibras musculares. Este elixir não só ajuda a evitar cãibras, mas também contribui para a melhoria geral do estado muscular. Além disso, o consumo regular do elixir de tâmaras melhora significativamente a qualidade do descanso noturno, o que é de particular valor para a geração mais velha que busca manter a saúde e o conforto de seus membros inferiores. Recomenda-se adotar uma posição confortável e massagear delicadamente as solas dos pés por 5 minutos, usando um rolo ou um massageador especializado. Em seguida, esfregue suavemente as panturrilhas com as mãos, realizando movimentos de baixo para cima. Aplique algumas gotas de óleo de cocô e a mesma quantidade de óleo essencial de manjerona. Esta planta é conhecida por sua capacidade de eliminar eficazmente os espasmos musculares. Para finalizar, recomenda-se calçar meias de algodão e deitar-se com as pernas elevadas por aproximadamente 10 minutos. Essa posição corporal contribui para a otimização do retorno venoso e garante uma distribuição mais eficaz dos nutrientes valiosos nos tecidos musculares. As tâmaras são um produto alimentar versátil que se integra facilmente em diversas receitas culinárias. Não é possível continuar a tradução, pois o texto original foi interrompido abruptamente e está incompleto. Não é possível continuar a tradução, pois o texto original foi interrompido abruptamente e está incompleto.
Não é possível continuar a tradução, pois o texto original foi interrompido abruptamente e está incompleto. Não é possível continuar a tradução, pois o texto original foi interrompido abruptamente e está incompleto. Não é possível continuar a tradução, pois o texto original fornecido foi interrompido abruptamente com a palavra e está incompleto. Não há mais conteúdo para traduzir a partir desse ponto. Recoméndase preparar bolinas energéticas. Triture no liquidificador 10 tâmaras sem caroço, um punhado de nozes e uma colher de sopa de cacau em pó. Forme pequenas bolinhas com a massa e leve-as à geladeira. O consumo diário de 2 dessas bolinhas ajudará não só a prevenir cãibras, mas também a fornecer ao corpo uma dose extra de energia. O cacau, nesta receita, atua como fonte de magnésio, enquanto as nozes contêm gorduras valiosas que melhoram a absorção de micronutrientes. É notável que as tâmaras contêm melatonina natural, um hormônio responsável pela regulação dos ritmos circadianos de sono e vigília. Este fator contribui não só para a prevenção de espasmos musculares, mas também para uma melhora significativa na qualidade do sono noturno, minimizando o número de despertares. Além disso, o aminoácido triptofano, presente nas tâmaras, estimula a síntese de serotonina, que reduz a sensibilidade à dor em caso de espasmos musculares. Se, no entanto, ocorrer um espasmo muscular durante a noite, recomenda-se massagear a área afetada e tentar relaxar. Pode-se tentar mastigar 2 ou 3 tâmaras, sem beber água por 5 minutos. A saliva contribui para a liberação rápida de potássio dos frutos, que é imediatamente absorvido pela mucosa bucal e entra na corrente sanguínea. Simultaneamente, recomenda-se realizar um exercício simples. Sente-se na beira da cama, apoie os pés no chão e transfira o peso do corpo dos calcanhares para as pontas dos pés e vice-versa, algumas vezes. Este exercício melhora a circulação sanguínea e garante uma entrega mais rápida de minerais às áreas necessárias do corpo. Espasmos musculares podem causar desconforto significativo, mas as tâmaras são um alimento único que se recomenda incluir na dieta diária não apenas para prevenir cãibras. Elas contribuem para a saúde cardiovascular, otimizam os processos digestivos e fornecem um impulso de energia vital. Além disso, caracterizam-se por um baixo índice glicêmico e são consideradas seguras até mesmo para pessoas com diabetes, desde que consumidas com moderação. Recomenda-se começar com o consumo de 3 a 4 tâmaras por dia, aumentando gradualmente a dosagem. Em breve será possível esquecer as cãibras noturnas, e as pernas ganharão leveza e liberdade de movimento. O aspecto-chave é a escolha de tâmaras de qualidade, livres de aditivos químicos, como as variedades Ajwa ou Deglenol, que são abundantes em nutrientes benéficos. Um antigo segredo para combater os espasmos musculares esconde-se nas copas sombrias das figueiras. Um dos remédios naturais mais antigos e eficazes são os figos maduros. Esses frutos delicados e doces contêm um complexo único de minerais que funcionam como reguladores naturais das contrações musculares. Apenas 3 a 4 figos frescos podem trazer alívio perceptível. O consumo diário de 5 ou 6 figos secos cobre quase metade da necessidade diária de potássio, além de 1/3 da necessidade de magnésio e cálcio. E tudo isso é apresentado em uma combinação perfeitamente equilibrada. É nisso que reside sua força excepcional. O segredo da eficácia do figo no combate aos espasmos reside em sua composição bioquímica única. Ao contrário da maioria das outras frutas, ele contém a enzima ficina, que auxilia na absorção de minerais dos alimentos consumidos com o dobro da eficácia. No entanto, o mais notável é a combinação de substâncias, extremamente rara em frutas, que, em conjunto, regulam o funcionamento das bombas de sódio-potássio nas células musculares, prevenindo contrações involuntárias durante a noite. Além disso, as pectinas naturais contidas nos frutos atuam como curadores naturais, facilitando a entrega direta de minerais benéficos às fibras musculares. Para usar o figo como um remédio eficaz contra cãibras, recomenda-se experimentar uma receita antiga e incomum, vinda do Mediterrâneo, uma compota com adição de funcho. Não é apenas uma bebida refrescante, mas um verdadeiro auxiliar para o relaxamento muscular. Pegue de 8 a 10 figos frescos ou de 15 a 20 secos. Corte-os em quartos e cubra com 1 litro de água fria. Adicione uma colher de chá de sementes de funcho e leve lentamente para ferver. Em seguida, retire imediatamente do fogo, cubra e deixe em infusão por 4 a 5 horas. Depois, coe e consuma meio copo 2 vezes ao dia, de manhã, após o café da manhã, e à noite, antes de dormir. Nesta receita, o funcho desempenha um papel fundamental. Seus óleos essenciais contribuem para otimizar a microcirculação sanguínea nos pequenos vasos das pernas, o que facilita a entrega de minerais do figo diretamente às células musculares. O anetol,
presente no funcho, atua como um agente espasmolítico delicado, eliminando a tensão muscular. Após apenas 3-4 dias de uso regular, pode-se notar que as cãibras noturnas desaparecem completamente. Se o problema persistir, recomenda-se continuar o tratamento para obter alívio total. A dor diminui significativamente e passa mais rapidamente após o consumo noturno da compota de figo. Recomenda-se criar um ritual simples, mas eficaz, para o cuidado dos pés. Aqueça um punhado de sal marinho grosso em uma frigideira seca. Em seguida, transfira-o para uma meia de algodão e aplique a compressa nas panturrilhas por alguns minutos. Depois, faça uma massagem leve de baixo para cima por 5 minutos. O sal quente aquecerá profundamente os tecidos musculares, melhorará a circulação sanguínea e garantirá a distribuição uniforme dos minerais do figo pelo tecido muscular. Recomenda-se finalizar o procedimento calçando meias finas de algodão e descansando por 10 minutos com as pernas elevadas. Esta ação aumentará o retorno venoso e evitará o surgimento de cãibras noturnas. O figo possui uma vantagem significativa, pois mantém suas propriedades benéficas em diversas formas. Recomenda-se preparar uma pasta de figo. Passe por um moedor de carne 200 gramas de figo seco, 100 gramas de damasco seco e 50 gramas de nozes. Adicione uma colher de sopa de mel e uma colher de chá de suco de limão. Armazene a mistura na geladeira e tome uma colher de chá 3 vezes ao dia. Nesta receita, o damasco seco não só complementa o sabor, mas também potencializa as propriedades benéficas. O remédio, enriquecido com potássio, nozes, magnésio e suco de limão, otimiza a absorção de todos os minerais. Esta pasta não só previne o surgimento de espasmos musculares, mas também contribui para o fortalecimento do músculo cardíaco, o que é de grande importância para pessoas de idade avançada. É particularmente notável a presença de fitosteróis únicos, que ajudam a reduzir processos inflamatórios nas terminações nervosas. Muitas vezes, eles passam despercebidos, embora sejam frequentemente a causa de espasmos dolorosos em pessoas com mais de 50 anos. Além disso, o zinco contido nesta fruta ativa a síntese de colágeno, o que contribui para o aumento da elasticidade dos tecidos musculares e reduz sua vulnerabilidade a lesões traumáticas. O figo caracteriza-se por um baixo índice glicêmico e não provoca flutuações bruscas nos níveis de glicose no sangue, o que frequentemente é causa de cãibras musculares. Se os espasmos noturnos ainda perturbarem o sono completo, recomenda-se mastigar 1 ou 2 frutas secas sem água por alguns minutos. Simultaneamente, realize um exercício simples. Sente-se na beira da cama, apoie os pés no chão e levante lentamente as pontas dos pés para cima. Em seguida, abaixe-as. Repita o movimento de 5 a 7 vezes. Essa combinação de ação interna e externa pode eliminar rapidamente até mesmo um espasmo forte. O figo é um alimento incrível que se recomenda incluir na dieta não apenas em caso de cãibras. Ele contribui para a melhora da digestão, fortalece o tecido ósseo e mantém a saúde dos vasos, possuindo um sabor doce suave e agradável que agrada a quase todos. Recomenda-se começar com o consumo de 2 a 3 frutas por dia. Para sentir todas as suas propriedades benéficas, deve-se aumentar gradualmente a quantidade consumida. Em breve, será possível parar de sofrer com cãibras noturnas, e as pernas se sentirão significativamente mais leves. O aspecto-chave é a seleção cuidadosa da qualidade dos frutos. Os frutos frescos devem ser macios ao toque, mas não aguados. Os secos, opacos, ligeiramente achatados, sem cristais de açúcar visíveis na superfície. Poucos sabem que este tubérculo discreto, de superfície irregular e casca, que cresce como uma erva daninha, contém muitas substâncias biologicamente ativas capazes de aliviar as dolorosas cãibras noturnas. O topinambur, também conhecido como alcachofrar de Jerusalém, é um verdadeiro líder entre os tubérculos em teor de potássio. Em 100 gramas de produto fresco, há cerca de 400 miligramas deste importante mineral, que é criticamente necessário para prevenir espasmos musculares. A inulina é um prebiótico valioso que melhora significativamente a absorção de magnésio e cálcio pelo corpo, aumentando sua biodisponibilidade em aproximadamente 3 vezes. A especificidade da ação do topinambur no combate às cãibras reside em sua composição química única. Além do alto teor de potássio, este tubérculo é abundante em silício em forma facilmente absorvível, o que o torna uma fonte de um mineral raro. O silício contribui para o fortalecimento do tecido conjuntivo das fibras musculares, aumentando sua resistência a espasmos. O ferro, presente no topinambur em uma forma quelatada especial, não só melhora a circulação sanguínea nas pernas, mas também garante a entrega direta de oxigênio às células musculares. Além disso,
Os aminoácidos, em particular a arginina, atuam como vasodilatadores naturais e contribuem para o combate às cãibras. Para prevenir a estagnação do sangue nas pernas, recomenda-se aproveitar as propriedades benéficas do topinambur. Pode-se preparar uma salada fresca e saudável com ele. Para isso, pegue 2 ou 3 tubérculos jovens, pois eles têm um sabor mais delicado e doce. Lave-os bem com uma escova sob água corrente, sem remover a casca, pois é nela que se concentra a maioria dos nutrientes valiosos. Em seguida, ralé os tubérculos em um ralador grosso. Adicione uma cenoura ralada, um punhado de salsa picada e tempere a mistura com uma colher de sopa de óleo de linhaça e uma colher de chá de suco de limão. Deixe a salada descansar por 10-15 minutos. Durante este período, a inulina e outros componentes do topinambur ativarão suas propriedades benéficas. A salsa não só tem uma função de sabor, mas contém miristicina, que melhora a absorção de potássio no intestino. O óleo de linhaça enriquece o prato com ácidos graxos ômega 3, que ajudam a reduzir processos inflamatórios nos vasos das pernas, e o suco de limão potencializa esse efeito. Para otimizar o processo de absorção de ferro contido neste prato, é aconselhável consumir esta salada na segunda metade do dia, preferencialmente 3 a 4 horas antes de dormir. Após apenas uma semana de inclusão sistemática deste prato na dieta, será possível notar que as cãibras noturnas nas pernas deixarão de incomodar ou passarão significativamente mais fácil rapidamente após cada porção da salada. Em seguida, pode-se iniciar um procedimento simples, mas muito eficaz, para o cuidado dos pés. Para isso, será necessário preparar 2 recipientes. Um deles deve ser preenchido com água morna, com temperatura de aproximadamente 38 graus Celsius, e o outro com água fresca em temperatura ambiente. Em cada recipiente, recomenda-se adicionar uma colher de sopa de sal marinho. Em seguida, deve-se mergulhar as pernas alternadamente na água, primeiro na morna, depois na fria, mantendo cada fase por 30 segundos, e finalizar o procedimento mergulhando na água morna. Ao final dos procedimentos aquáticos, é necessário secar bem os pés com uma toalha áspera, fazendo movimentos de baixo para cima, e em seguida aplicar uma pequena quantidade de óleo de semente de uva, conhecido pelo alto teor de proantocianidinas, substâncias que contribuem para o fortalecimento das paredes dos capilares. O topinambur demonstra uma surpreendente multifuncionalidade e adequação para uso nas mais diversas formas culinárias. Por exemplo, pode-se tentar preparar uma bebida semelhante ao café. Para isso, corte os tubérculos em fatias finas e seque-os no forno em baixa temperatura até adquirirem uma coloração marrom característica. Em seguida, os pedaços secos devem ser moídos em um moedor de café. Para preparar a bebida, usa-se uma colher de chá do pó obtido para um copo de água. Esta bebida não só ajuda a prevenir cãibras, mas também tem um efeito benéfico na normalização dos níveis de açúcar no sangue. Outra opção apetitosa e útil são os chips de topinambur. Para prepará-los, os tubérculos são cortados em fatias finas, levemente regados com azeite secos. Em seguida, são colocados em um forno pré-aquecido a cerca de 100 graus Celsius. O resultado são excelentes petiscos, com alto teor de potássio. É notável que o topinambur é abundante em frutanos, um tipo especial de carboidrato que funciona como prebiótico, contribuindo para a melhora da composição da microflora intestinal. Este efeito adquire especial importância para a manutenção da saúde do sistema digestivo, pois uma microflora equilibrada contribui para a síntese de vitaminas do complexo B, necessárias para o funcionamento pleno do sistema nervoso. Deve-se notar que a transmissão de impulsos nervosos para os tecidos musculares é condicionada por muitos fatores interligados. O fósforo, presente em forma facilmente absorvível, participa ativamente do metabolismo energético dentro das fibras musculares, o que, por sua vez, contribui para a prevenção de manifestações convulsivas súbitas. Caso ocorra um espasmo muscular noturno, recomenda-se mastigar um pequeno pedaço de tubérculo de topinambur cru. Este produto é conveniente para armazenar na geladeira para situações de emergência. É extremamente importante massagear simultaneamente o músculo da panturrilha, começando do calcanhar e subindo gradualmente em movimentos circulares. O potássio contido no topinambur é rapidamente absorvido pela mucosa bucal, e a massagem melhora a circulação sanguínea, fazendo com que as cãibras, via de regra, passem em 2-3 minutos. O topinambur é um produto muito útil, que se recomenda incluir na dieta de pessoas que sofrem de cãibras musculares. Ele contribui para a normalização da pressão arterial, otimiza os processos digestivos e mantém o funcionamento pleno do fígado. Além disso, esta planta é de fácil cultivo e permanece um dos remédios naturais mais acessíveis. Recomenda-se iniciar o consumo de topinambur com pequenas porções,
aproximadamente 50 a 70 gramas por dia, para que o sistema digestivo, em particular o intestino, se adapte gradualmente à inulina. Com o tempo, as cãibras noturnas deixarão de incomodar, e as pernas ganharão uma sensação de leveza. Para preservar todas as propriedades benéficas, deve-se escolher tubérculos firmes e inteiros e armazená-los em um saco de papel na geladeira. Se os tecidos musculares não relaxarem por um longo tempo, isso pode indicar a presença de uma lesão traumática ou um processo inflamatório ativo. Também deve-se prestar atenção especial ao aparecimento de sintomas como dormência, formigamento ou inchaço. As cãibras nas pernas às vezes são um indicador de distúrbios circulatórios e disfunção do sistema nervoso. A ingestão de uma quantidade significativa de medicamentos, especialmente diuréticos, pode afetar negativamente o estado dos tecidos musculares e vasos sanguíneos. A atenção cuidadosa à própria saúde e a busca oportuna de ajuda médica ajudarão a prevenir o desenvolvimento de complicações graves. O equilíbrio mineral no corpo desempenha um papel primordial, e sua alteração pode provocar o surgimento ou agravamento de cãibras musculares. Em tais situações, um especialista qualificado poderá selecionar uma intervenção terapêutica adequada. Na presença de suspeitas de diabetes, patologias vasculares ou distúrbios do sistema nervoso, deve-se considerar que essas doenças frequentemente impedem a nutrição normal dos tecidos musculares, provocando cãibras. Para um diagnóstico preciso, o médico solicitará os exames necessários, verificará os níveis de vitaminas e minerais, e também excluirá outras causas potenciais. Não se deve adiar a visita a um profissional de saúde se as cãibras estiverem afetando negativamente a qualidade de vida. As cãibras nas pernas raramente são uma consequência direta das mudanças relacionadas à idade. Pelo contrário, são um sinal emitido pelo corpo sobre a existência de certos problemas. A maioria das causas que provocam esses fenômenos desagradáveis pode ser eliminada. É extremamente importante beber água suficiente regularmente e incluir na dieta diária alimentos ricos em magnésio e potássio. Exercícios físicos leves contribuem para a melhora do estado dos tecidos musculares. O controle da ingestão de medicamentos servirá como uma medida preventiva adicional. Seguindo essas recomendações, pode-se sentir uma melhora significativa no bem-estar.